salve empresário! Eis aqui o segundo episódio da nossa temporada de podcast do Cardoso Sales Advocacia. O podcast que vai te ajudar a enxergar de maneira diferente o teu negócio. Vamos dar dica aqui de direito societário, direito empresarial, mas sobretudo vamos trazer aqui a experiência de empresários que não são qualquer empresários aqui no estado. Por que eu digo isso? São empreendedores que fazem o negócio queimando o coração, que não estão preocupados só com margem de lucro, claro que isso é importante, mas sobretudo estão no cumprimento de um propósito. E hoje está diante de mim aqui Paulo Raiol, meu colega de faculdade. É uma honra, é um prazer, faço todas as reverências, né? Paulo, um advogado hoje aposentado, empreendedor de multinegócios, né? E hoje está aqui dando o ar da graça pra gente, Paulo. Só fazer um breve update, um breve currículo do Paulo. Paulo é CEO, posso chamar assim? Vai. CEO. Parece pretencioso, né? Parece pretencioso, aqueles caras né? de São Paulo, pretencioso, né? Aquele cara da Faria Lima. Paulo, CEO aqui do Marcelino, que fala por si só. Muita gente deve achar que teu nome é Marcelino, né? Já respondo. Marcelino, oba, tudo bom? Bom dia. Massa. Paulo também esteve à frente do Muamba, né? Recentemente saiu lá, mas contribuiu bastante nos 3 anos. Tu estiveste também junto com os meninos lá no Muamba. Isso. Correto? E o teu mais novo empreendimento qual é mesmo? É a Ponto, que é uma agência para organizar eventos para a COP. Perfeito, excelente. Vai ser voltada para isso, para a COP. O desenho dela foi feito para esse período pré-COP e durante COP, mas a gente já tem clientes que têm demandado para a gente ações que não são diretamente ligadas à COP. Entendi. Então pode ser que esse negócio tracione de uma outra maneira. Legal. E tenha uma, e já fique aí, uma né? sobrevida. Entendi. Até porque ele escalou de uma maneira que a gente não imaginava, assim, muito rápido. Legal. Que é junto com a moça do... A Mariana Brito do Casamia. Isso, correto. Excelente, que já tá nesse ramo aí há bastante tempo, né? Exatamente. Eu trabalho com o evento há 7 anos de Marcelino, ela já tem 10 anos de Casamia. Sim. E eu acho que o que uniu a gente foi os dois solucionadores, assim. A gente trabalha resolvendo a vida do cliente. E essa característica fez a gente trabalhar junto já em collabs pontuais, até que a gente transformou isso numa PJ. Bacana, maravilha, né? Porque o caminho ideal é esse, né? Transformar em PJ. Exatamente, a gente vai falando de advogado para advogado também. Aqui tá um advogado pegando porrada, chicoteado aqui no fórum, e um cara que já tá aposentado, né? Ô, bebê. Mas a gente vai transitar nesse ponto aqui também. Só fazer um breve quebra-gelo aqui, Paulo. Eu tenho uma lembrança duas lembranças, na verdade. Uma delas eu acho que tu nem tem noção. Já me assusta. Tu me emprestaste o DVD do Hora de Voltar, Garden State. Eu nunca mais te devolvi esse DVD. E se tu tiver, por favor. Eu perdi, cara. Eu sei só a capa. Eu não sei onde foi parar esse DVD. Maravilhoso. Eu tô te devendo firme aqui o compromisso de ressarcir de alguma forma. Tá gravado, viu? DVD, tá gravado. Cara, trilha sonora espetacular. Zero Seven e The Shins, aquelas bandas ali. Tempo que eu era bastante indie, assim, né, cara? Indie, mas ao mesmo tempo que eu já entro na segunda parte que a gente ia fazer do quebra-gelo, indie, mas gostava ali da sala de rebolo. Não! A baixaria desde sempre. Hoje os clientes vêm assim, trabalha com vinho, a gente tem o nosso vinho do Marcelino agora. Então, porra, Marcelino é chique demais, minha filha. Não vi isso, era o Parrilha, né? Parrilha, gauchão, tudo. E até hoje, se der chance... Dava um pouquinho de abertura. Eu lembro que foi a primeira vez que tu me chamaste a atenção, cara. A gente era parceiro no Cezupa, tomava cervejinha. E eu tinha mais esse modus operandi boêmio. Eu gostava do violãozinho, do barzinho. Aí Lobão, e tá aquela mesma música sempre. Falei, meu irmão, eu vou no Parrilha hoje. Aí eu cheguei, o Paulo tava lá. Meu irmão, eu te vi dançar. Falei, que isso? Parecia um compasso, moleque, girando, riscando. O cara dança pra cacete, meu irmão. Falei, caramba, mano. Isso é um traço da minha personalidade que é escondido, é tipo o Batman, assim, entendeu? Só não sabe. Aí quando... entra umas na cabeça aí. Inclusive, eu falei que eu ia te entrevistar, que perguntaram se tu era o cara do aquele Ru, né? Que era o dançarino que foi no Dança dos Famosos. O Rolon Ru. Não, o Rolon Ru, não. Quase lá. Excelente, Paulo. Eu nunca fiz aula de dança, mas olha, há um talento. É um talento natural, um dom que tu tivestes ali. O Marcelino, que é o meu avô, era um exímio dançarino também. Era um exímio dançarino, meus dois avós. Entendi. Entendeu? Quem acha que o Marcelino era italiano, que cozinhava massas e cortava queijo, não. Meu avô boêmio, tomando cerveja, ouvindo brega, cúmbia. Olha entendeu? só. Isso cara, é excelente. A gente vai entrar nesse ponto aqui. Já ficou mais uma aba aqui aberta desse script que provavelmente não vou usar quase nada daqui. E, Paulo, deixa eu começar pelo começo, tá? A gente prioriza aqui pessoas que realmente fazem o seu negócio por amor. Deixa eu te perguntar, de onde surgiu essa ideia de empreender, cara? Foi uma coisa que tu tiveste que fazer?
Ou tu sempre tiveste vontade de trabalhar com comércio, de atender o público? Como é que foi que isso surgiu em ti aí, na infância? Dá um briefing aí pra gente. Cara, eu acho assim que sempre há o encantamento de uma família de classe média baixa pelo concurso público. Certo. Ele é aquela coisa assim que é o sonho, né? Tua avó te encontra, pergunta, Isso. abriu o concurso, tu viu? Isso. O exemplo de sucesso na família é o concursado. E assim, Uhum. eu cresci nesse ambiente e ainda era mais puxado porque o meu pai é autônomo. Então meu pai trabalhava como despachante Sabe da e a dificuldade? minha mãe ajudava ele e eu vivi a vida inteira vendo essa gangorra de vendas e comércio. Tem mês bom, tem mês ruim, não tem 13º, não tem férias, e aquilo foi. E eu acho que assim, ser criado dessa maneira e tem dois caminhos. Ou gerar um trauma que tu quer de tudo na vida, uma estabilidade, Sim. ou então aquilo ser incorporado na tua mente e tu pensar, eu vou transformar aquela dinâmica e ela vai ser o motor da minha vida, só que não com as mesmas dores. Entendi. Mas eu vou tentar aquilo. Entendi. E eu acho que aconteceu comigo, assim, eu comecei a trabalhar a CLT muito cedo. Comecei antes dos 18 anos, quando eu virei 18 anos já assinei minha carteira na hora, então minha carteira foi assinada aos meus 18 anos, Isso aí foi uma cravados. iniciativa tua, não? Eu quero ter meu dinheiro. Iniciativa minha, Morando com teus pais morando ainda? com meus pais. Sempre me deram tudo, assim, tive uma educação privilegiada. Tu morava ali no. Como era naquele prédio, que é um conjunto de prédios? Olympus. O Residencial Olympus. Esse é o Olympus. Morava qual planeta lá? Morei lá no Urano. Urano. Mas morei em vários locais, porque justamente por essa questão de saúde financeira, tem grana, mudou para um lugar melhor, tá sem grana, vende a casa e compra outra. Então sempre era quase uma música da Legião Urbana. É. Já morei. Não, eu morei infância e adolescência, eu acho que em 7 endereços diferentes. Entendi. Enquanto conheço pessoas que moraram em uma casa, 2 casas. Sim. Mas justamente por isso, assim, uma oscilação de vida. Legal. Dizer, cara, eu não quero isso pra minha vida. Isso é uma coisa que eu tinha como muito certo. Tu já focou na estabilidade. Já foquei na estabilidade. Eu comecei a trabalhar CLT. Qual foi o teu primeiro emprego? Agência de viagem, Boeing. Ah, já foram na Boeing lá? Já fui na Boeing. Tu tinha 17, 18 anos naquela época ali? Tu me conheceu com 17 Tu anos. é mais novo, né? Tu tem prodígio, Não, cara. Quantos anos tu tem, pô? Eu tenho 36 hoje. Tem a minha idade, né? 36. É isso aí, É porque é meses de diferença, meses de diferença. Legal. Mas quando eu entrei no Cesupa, eu não podia ir pro Mormaço, porque eu não tinha 18 anos, sim, era sim, ridículo. sim, é. A cara de senhor, a cara de velho, que é essa cara desde sempre. Sim. Quer dizer, eu espero que ainda esteja a mesma cara. Eu lembro que no dia do meu aniversário, 18 anos, eu fui pro Mormaço. Hoje eu vou entrar. E aí, é dia 13 de agosto, né? E eu fui no dia 12 pro dia 13, que aí nesse ano eu caía numa sexta pro sábado. Sim. Aí até a festa do Mormaço lá e coisa e tal. Aí eu cheguei com o segurança, tá aqui, pô, meu aniversário vai ser na virada. Ele, mas a festa é hoje. Eu fiquei barrado, mano, não fui. Vai virar meia no Réveillon, Aí fomos meia-noite. pro The Beatles, ali, né? aquela geração ali. Mas continuando, eu comecei a na Boeing, que era uma agência Comecei de na agência de turismo e era assim, de amigos do meu pai, né? Pô, baby, me empregaram pra me ajudar ali. E eu via que o que o CLT permitiria pra mim e estava disponível, e o quanto eles que empreendiam, que era um pequeno empreendedor, ali na época de 12 funcionários, 15 funcionários, conseguia ter uma escalada na vida. Certo. De lá fui para o segundo CLT, mesma coisa, vendo como funciona a dinâmica de empresa e percebendo a instabilidade. Era Ortobon, né? Fui para Ortobon em seguida, exatamente. E que foi meu último CLT, na verdade. E lá eu ganhava bem para meus padrões de 18 anos, 19 anos, moleque, ganhando dinheiro. Foi o auge da minha vida, assim. Muito balde no parrilha. Porra, tinha meu dinheiro, cara. Era um fenômeno. Palmeiraço. Então vivi muito feliz nessa época. Sim. Só que ao mesmo tempo eu percebi, cara, não é o que eu quero para minha vida. Eu quero ter, digamos, um rendimento direto do meu faturamento, esforço e trabalhar com venda. E desde o tempo da Boeing, eu já vendia passagem para meus amigos de sala. Tu lembra? Vendia o que eu podia vender. E depois passei a vender colchão para os amigos de sala. Legal. E sempre vendi muito e trabalhei muito. Legal. E quando tu entende que o teu esforço, não CLT, o CLT também, vamos lá, mas ele reflete diretamente na tua qualidade de vida e reflete no teu bolso. Liberdade. Dá uma viradinha de chave, entendeu? Entendi. E assim, eu nunca fui preguiçoso para trabalhar. Nunca. Porque eu acho que também... Isso é muito personalidade, né? Tem pessoas que vão se encaixar melhor no concurso, pessoas que vão se encaixar no CLT. A minha irmã, para mim, é um super case, porque ela é concursada e vive muito bem e muito feliz e muito próspera e organizada dentro das dinâmicas dela. E eu acho muito incrível. Funciona para ela. Funciona demais. E ao mesmo tempo, nós somos muito diferentes. Aquela dinâmica, para mim, certamente não funcionaria. Entendeu? Talvez eu tivesse menos cabelos brancos, a pressão arterial estivesse mais estabilizada, mas não é a dinâmica que eu consigo ver. Entendeu? Entendi. A depressão também arrebenta o cara, não é só o estresse, não. É. Então, fazendo as coisas com o coração queimando, tem mais chance de dar uma longevidade. Eu creio nisso e eu espero que seja isso aí mesmo. Né? Exatamente. E aí, daí dessa virada de chave, foi Ortobon, já abri a minha loja, depois vendi a loja quando... tu chegaste a ser franqueado do Ortobon? Cheguei a ser franqueado, abri uma franquia. Eu vou botar acelerar agora para eu conseguir chegar logo na parte mais legal da história. Mas aí...
abri uma loja do Ortobon, depois abri a segunda, e aí depois vendi as duas. Quando eu tava para me formar, eu precisava fazer estágio obrigatório, Sim. que já era a intenção já de formar e começar a advogar. E aí, Foi a quando época eu que tu foste estagiar lá no escritório? fui estagiar no Feira No Tias, Feira Tias? já naquele período do obrigatório, Sim. e quando me formei, já abri imediatamente o escritório em sociedade com o pessoal da minha sala, que tu conhece, e aí começou a carreira jurídica. Entendi. E aí ficamos em sociedade por 3 anos, depois eu fui advogar sozinho e fiquei 7 anos sozinho, Entendi. até me aposentar. Se a gente conseguir fazer um resumo, ver se eu tô correto. Primeiro, tu tiveste muito cedo, inclusive, que não é comum, esse impacto do CLT, essa visão, na verdade, tu mergulhaste nesse mundo, vi aqui, cara, que beleza, eu vou trabalhar, mas eu tô enxergando um teto bem aqui em cima da minha cabeça, né? Seja de tempo, de gestão de tempo, de liberdade, como de faturamento também, salário, né? É aquele ali como onde eu posso chegar. De lá, tu viu uma janela que era o teu chefes empreendendo, começou a te chamar a atenção e tudo mais. Aí tu foste mais uma vez CLT de uma multinacional, não sei se chega a ser uma multinacional, Ortobon, mas não uma empresa grande, nacional, uma empresa enorme. nacional, né? Uma empresa grande e tudo mais. E aí, nessa outra CLT, tu já viste a oportunidade de empreender. Foi quando tu conseguiste comprar uma franquia em que tu tinha teus próprios funcionários, as responsabilidades trabalhistas eram tuas, né? O dinheiro que tinha que cair no caixa, tu que ia gerir e tudo mais. Então, tu começaste a empreender ali na Ortobon. Exatamente. Tá, e com toda essa bagagem empresarial, né, de uma corporação e do negócio teu, tu já foste com uma certa bagagem também para o escritório de advocacia. Que eu imagino que vocês tinham na época ali um faturamento, uns clientes fixos, que iam girar, tinha sócios e tudo mais. E esse é o ponto que eu queria ver contigo nessa migração de carreira e de história de vida. O que tu conseguiste levar desse ambiente corporativo, querendo ou não, que tu já tinhas carregado na tua história, para um escritório de advocacia aí, quando tu começou a carreira jurídica? Cara, o que eu percebia é que a imagem que você vende, ela é sobretudo ela é a tua projeção para o mundo. Então, assim, se o meu escritório é formado por recém-formadas e pessoas novas que começaram a carreira agora, aquilo só é perceptível se eu deixar transparecer. Certo. Se eu vender uma imagem de profissionalismo, aquilo vai funcionar. Eu vou parecer mais Eu experiente. vou parecer mais experiente. Então, e por que essa imagem foi aprendida numa franquia do Ortobon? Porque a franquia, você compra o direito de ter uma marca. E tu não vai inventar a roda ali, tu tem que seguir aquele padrão. É uma loja de colchão. Sim. Eu precisava ter aquela chancela do Ortobon, não, mas você paga para ter ela. Certo. Quando você passa a ter aquela chancela, a pessoa reconhece que você é bom, reconhece um padrão de qualidade e passa a ver. Então, é o poder da imagética, é o poder do logo, Entendi. é o poder da comunicação. Entendi. Então, eu tô começando meu escritório agora, ele precisa parecer profissional. Então, a imagem tem que ser, o cenário dele tem que ser, a maneira que a gente se porta tem que ser Perfeito, profissional. perfeito. Então, todo aquele pack visual, ele tem que vender uma seriedade que tem que casar, inclusive Perfeito. a personalidade dos sócios. Então, era uma coisa que a gente conversava muito, que a gente trabalhou muito, e eu acho que nós fomos muito bem sucedidos no nosso começo de virar a imagem para o cliente, porque é um ponto de insegurança você confiar o seu problema no advogado que tem 21 anos, 22 anos. Entendeu? Quanto tempo já lidou com isso? Qual é a tua experiência? Entendeu? Então a gente sabe que isso é uma dor de quem está começando aí na advocacia. Claro. E aí você já tem estagiário, o que tu ensina pro teu estagiário se tu ainda está aprendendo também? Entendeu? E então, essa virada da advocacia, e eu acho que isso aí é uma coisa que até já tá comigo, que é essa preocupação com o visual. Eu acho que isso tinha desde o... E quando eu falo visual, obviamente não é o meu visual, é o visual da empresa como um todo, como você imagina o branding. Sim. E eu acho que a história de advocacia que mais mudou de logo por pura imaturidade e inquietude. Esse escritório de vocês. Inquietude, porque dá pra melhorar e troca. Quando eu vi, a gente tinha um pack visual todo novo, tinha papel timbrado diferente, aí o site estava diferente, aí trocava. E tu acha que isso negligenciou um pouco a qualidade técnica? Não acredito que não, porque eu sofria sozinho nesse aspecto. Tá, então, todo mundo trabalhava, mas eu ficava assim, maluco, pensando em como melhorar, como fazer melhor e como fazer... E isso foi uma preocupação que eu sempre tive, assim, todo o meu trabalho, todos os meus negócios. Entendi. Entendeu? E tu concordas comigo que o escritório de advocacia é um empreendimento também? Com certeza. É um empresário, um advogado, dono do próprio negócio? E isso, inclusive, foi uma das coisas que me motivou a buscar outra virada de chave na carreira, porque eu gostava muito de advogar. Eu gostava do poder vender o meu serviço e de solucionar a dor do cliente. Certo. Solucionar, resolver, aquela sensação de gratidão que a pessoa tem contigo. Entendi. É que nem quando tu faz uma comida gostosa, a pessoa come e te olha com aqueles olhos encantados. Sim. É tu resolver a vida da pessoa. Sim. Então aquilo pra mim era satisfatório. Onde estava a minha dor? Era a ideia de eu transformar aquele negócio numa empresa. E eu, particularmente, Paulo, não gostava da figura do empresário ou advogado. Porque ele envolve também uma questão pessoal, uma de personalidade e relacionamento, que no meu timing de vida não batia. Entendi. Sabe?
Assim, para mim, eu já estava fadigado de usar terno, eu já ter que ser amigo de desembargador, Sim, essa e ter que política fazer aí. aquela social, sabe? Ter que estar sempre alinhado, bem vestido, bem arrumado para estar andando, e ter que ter um carro caro financiado, porque tem que ter um carro caro Tem que mostrar que tá financiado. bem. Todo esse pacote, para mim, ele não me agradava, sabe? Não me encantava. Entendi. Então, o desenho de prosperidade que a carreira regular da advocacia caminha, Sim. não era o objetivo que eu não queria. O chegar lá, para mim, não era encantador, Sim, entendi. sabe? Então, eu prefiro um negócio mais leve, mais solto. E Perfeito. aí, na gastronomia, isso já foi possível, entendeu? Perfeito. E tu tiveste 2 momentos, na verdade, na advocacia, do que eu me lembro, tá? Tu tivestes essa sociedade, e eu lembro que isso me chamou a atenção, porque e agora faz sentido, né, só voltando um pouquinho, tu falaste que tu aprendeu na Ortobon que tu precisa te preocupar muito, né, tu tens que passar para o público, para o teu cliente, uma autoridade. Eu Sim. acho que o termo correto é esse. Não é ser um engodo, claro, mas parecer ser bom. Ser bom, né, mas também, sobretudo, parecer ser bom. Eu lembro que logo que vocês começaram, vocês pareciam um grande escritório, cara. Parecia, vocês viajavam e tudo, né, e pareciam estar atendendo grandes clientes, né. A forma eu acho que na época nem rolava o Instagram ainda, ou pelo menos era O pouco Instagram começou nessa difundido. época, foi nessa época, começo do Instagram. Pronto, e aí já parecia um escritório grande. Agora para mim faz todo sentido, porque tu já foste com essa mentalidade, adquirida de um cara que ficou à frente de 2 franquias, não foi? Sim. 2 lojas, 2 franquias da Ortobon, que tu conseguiste incutir essa cultura no teu escritório. Faz todo sentido para mim, né. Mas, eu lembro também que tu tiveste um período sozinho na advocacia, não foi? Foi a maior parte da minha advocacia foi sozinho. Pronto. Quanto tempo durou nesse escritório de sociedade? Sociedade foram 3 anos, 3 ou 4 anos, por aí. Que já foi um tempo bom, Já né? foi um tempo bom, já foi um Pô, tempo bom. E entre desenhos, assim, entra um sócio, sai outro, mas certo. o núcleo Era ali. aquela instituição ali. E aí depois, sozinho já foram 7 anos. 7 anos. Foi bastante tempo Sozinho, batendo escanteio, cabeceando, agarrando. Exatamente. Que é aquela coisa de tu fazer a contratação, né? Tu fazer captar o cliente, fazer o prazo, fazer o pós-venda, Tudo, ouvir o tudo. cara te ligando Aí toda cheguei a hora. ter funcionário e secretário, estagiário, e o escritório foi crescendo um pouco, mas sempre muito controlado. E na pandemia marcou para mim o final, assim, definitivo, porque Pronto, eu já não tinha aquela alegria e prazer entendi. enorme em fazer aquilo, assim. Mas o Marcelino foi concomitante a isso, não foi? Foi, eu compartilhei há um tempo os dois, e foi até um período difícil, porque foi um Loucura. período que eu não apareci no Marcelino. O Marcelino era uma empresa, digamos, oculta, assim. Tinha uma marca, mas não aparecia, porque eu ficava preocupado com a imagem que o meu cliente ia ter, O porque cliente da da advocacia, né? advocacia, O claro, cara pô. vende queijo, advogado. Exatamente, pô. Pô, por que tu tá vendendo queijo se era pra tu É, estar cuidando do meu prazo? O que isso tu tá faz fazendo? sentido, isso Pô, o faz pessoal não sentido, quer. isso faz sentido. O advogado, ele tem uma figura, ainda mais o advogado pequeno, que é um escritório com teu nome, Sim, ele quer a dedicação tua. Tu pode cara, apresentar o teu melhor funcionário, ele pode ser inclusive tecnicamente melhor do que você, mas o cara quer lidar contigo. é isso, Ele quer a tua dedicação. é isso. Então, alguns clientes começaram a descobrir, inclusive, tu tá trabalhando com queijo. Aí, primeiro, já acham que tu tá falido, Mistura, né, já acham que tu cara? tá falido. Primeira coisa, assim, porra, É, não deu certo a advocacia. complementando renda aí, o cara. Complementando renda, tá precisando fazer bico, É. entendeu? E eu ouvi isso de muita gente. Chegaste a ouvir isso diretamente? Muito, e Tu eu tá ouvi de fazendo bico. amigos, bicho, tu vai agora cortar queijo? Eu vou, entendeu? E assim, aí volta naquele ponto que eu te falei que eu nunca tive vergonha de trabalhar. Tá. Nunca, nunca, assim. Pra mim, se eu tiver hoje que me mudar pra um outro país e recomeçar a vida do zero, começar a trabalhar, eu começo a trabalhar de qualquer coisa, entendeu? E isso é uma coisa muito de criação, acho que ter visto também meus pais trabalhando muito e ser autônomo é entender, é como se fosse o oposto da síndrome do impostor. Assim, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Entendi. Posso até não fazer muito bem feito, mas eu sou capaz. Se tu mandar agora eu assar aqui 15 frangos, eu vou dizer, beleza, eu vou assar 15 Sem frangos. saber que era impossível, falar e fecha. Vamos fazer, aquela vamos fazer, vamos máxima. resolver, entendeu? Agora, obviamente, o que eu me presto a fazer, eu vou estudar e vou me dedicar pra que seja bem feito. Fazer com excelência, né? Entendeu? É pra fazer bem feito, Cara, exatamente. o Marcelino, desde o começo, não era só cortar queijo. Eu tenho a impressão de que tu colocaste um novo negócio aqui no mercado. Não É, sei se tinha já esse mercado eu aí não de. tenho pretensões de ter sido o primeiro ou ser o melhor de nada. Tá, Quando eu criei, realmente, não conhecia em Belém outras empresas que fizessem. pois é. Se existiam, peço até desculpa por estar me posicionando dessa maneira, Uhum, mas assim, isso faz parte, inclusive, da minha comunicação. A gente nunca fala primeiro, ou melhor, ou maior, ou nada. claro, claro. Entendeu? Eu trabalho com muita humildade de qualquer passo que eu dê. Eu não acho que o meu café é melhor de Belém, eu não acho que minha tábua é melhor, eu não acho nada que eu sou o melhor. Eu me esforço para fazer o meu melhor. Entendeu? E muitas vezes fracasso nessa tentativa. Bacana, Mas eu tô sempre lutando para que a experiência seja boa do cliente. E bacana. volta no que eu te falei, da empresa e da história de advocacia. Quando eu comecei o Marcelino, eu não ia aparecer.
E era um tempo que os empresários também não apareciam tanto no Instagram. Tem 7 anos já. É. Hoje todo mundo aparece e precisa aparecer, e eu acho que isso tá mais embutido na cabeça, assim. A Sim. pessoa vai empreender, ela já sabe que alguma hora vai ter que virar aquela chavezinha. E quando eu comecei o Marcelino, como eu advogava, eu não podia aparecer. Como é que eu vendo profissionalismo sem aparecer? Cara, é embalagem, é foto profissional, eu tenho que contratar um design para fazer meus produtos. Tivesse que fazer uma escolha, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, o meu negócio, ele era em casa, ele era feito na cozinha da minha casa, mas aí tinha que parecer que saía de uma cozinha profissional, entendeu? Então, assim, foi aquilo que ditou o começo e eu tenho certeza que ajudou a virar chave logo no começo também. Parecia só a mão, né? Para parecer muito profissional, Legal. entendeu? Então, dizia, cara, eu não tô comprando de uma pequena cozinha, de uma boleira. Esse encanto acabava quando a pessoa tinha que ir lá no térreo do meu prédio buscar. Entendi. Entendeu? Não fazia delivery nessa época. A gente fazia, mas ainda era muito pontual, entendeu? Tá. Mas aí os passos foram avançando no profissionalismo. Entendi. E eu sou pessoalmente, eu sou muito grato às coisas que eu consigo, mas também ao mesmo tempo insatisfeito, porque eu acho que tá tudo lento, já era pra estar maior. Sim. Mas quando eu paro assim num papo como esse e reflito sobre o que a gente passou, eu fico, porra, Marcelino cresceu muito bacana, cresceu legal. Excelente, Entendeu? Excelente. Bora comer esse queijinho aqui, eu vou Bora. provar um aqui. Bora comer o queijinho. É o grande homenagem que eu faço aí, essa tua, como é que chama isso? É uma... É um bordão? Não, bordão, não. esse Quando eu falo bordão, parece que eu tô no Zorro Total, né? Então, mas tem tudo a ver. mas já ouvi de pessoas assim, pô, tu não é o cara do Bora Comer o Queijinho? Eu fiquei, E Paulo, a gente consegue rotular também, acho que não é o tema adequado, mas a gente consegue dizer, perdão, qual é o modelo de negócio do Marcelino? O que tu pensaste quando tu começaste? Ele é servir queijo, eu imagino que tem uma harmonização, todo um conhecimento técnico aqui para chegar nessa beleza aqui. O que é o business plan, Marcelino? Obviamente, o Marcelino não começou com business plan. A dor que a gente queria resolver era como a gente trabalhar em casa, sendo que eu, advogada, minha esposa, fisioterapeuta. E ela já estava contigo desde o começo aí? Desde o começo, e era assim, era o segundo trabalho de ambos. Ela tinha outro trabalho dela, eu tinha outro trabalho, ambos empreendedores e ambos sem direito a adoecer. Sim. Porque e com essa veia também. Ela tinha um estúdio... Não, ela não tem. Tá, ela já é mais conservadora. Conservadoraça, assim, muito... Legal que você tem essa gangorra, né? Que bom que tem essa gangorra. Ela que me traz pra terra muitas vezes, entendeu? Então, assim, a gente batia muita cabeça pensando que negócio a gente pode fazer, que consegue desenvolver de casa, que a gente consegue ter algum tipo de escalabilidade, mas com um faturamento bacana. Tá. Porque eu sempre gostei de fazer bolo. Sempre fiz bolo muito gostoso. É mesmo? E tu fazia? Tu sabe fazer bolo? Eu em casa, eu cozinho em casa. Caramba. Então, assim, imagina, tu fosse me visitar de tarde, era rapidinho, batendo papo contigo, assim, batia um bolo na mão aqui, assava, saiu o bolo que a gente comia, sempre. Legal. E a gente fala, pô, vou vender bolo. A gente, porra, vou vender bolo, que um bolo de nenhum lugar vende aí, seu mercado, R$20, R$30, quantos bolos eu tenho que vender? Não faz sentido, entendeu? E a gente ficava nessa dor, assim, de fazendo conta e buscando qual seria outra atividade paralela que a gente conseguiria, porque já era um desenho de ter filho no futuro. Tá. E os nossos 2 trabalhos não permitiam o trabalho em casa, o trabalho. E também, vamos lá, isso é pré-pandemia, até a realidade de home office ainda era muito, sim, distante. 18, 19 aí. 17 e 18. 17 e 18. Que começou a ser concebido, Marcelino. Foi. Então começou com bolo, é isso? Não começou com bolo. A ideia, e na cabeça de empreender em casa, era fazer pensamos no bolo, mas a ideia rapidamente morreu, a gente viu que era completamente inviável, e eu pesquisando na internet, já fazia tábuas em casa. Tá, tu já fazia essas... Já fazia, mais ou menos assim, para receber os amigos dizendo, tem que cozinhar para fora, Deus me livre. E aí, quando eu vi uma empresa da Austrália que fazia essas tábuas, e vendia no delivery. E eles foram referência total, assim, eu olhei, caramba, isso é muito bacana. E tinha uma técnica por trás disso aí? Cara, não tinha técnica exatamente, nada, como eu posso dizer assim, doutrinado, não tinha nada... Uma receita de bolo. Uma receita de bolo, exatamente. É assim, adaptar o que tem no nosso mercado, o que tem disponibilidade e ficha técnica. E eu já comecei ficha técnica, então, planilha do Excel, gramatura de cada item, tudo pesado para que o preço fechasse e fosse redondo. Perfeito, para então, ter margem, né? Já comecei muito organizado nesse aspecto, entendeu? Tentando compras inteligentes e o negócio escalou muito rápido. Escalou muito rápido, ficamos em casa muito tempo ainda, mas eu acho que o diferencial foi ter começado organizado, já com uma noção muito clara de margem. E o que tu acha que foi ali o catalisador desse crescimento? Foi divulgação no WhatsApp, no Instagram? Cara, eu acho que o Instagram, eu acho que a gente pegou um timing muito favorável no Instagram, assim. Eu acho que a gente pegou o momento daquela virada de chave que o Instagram saiu de um nicho pequeno para um público maior. Tá.
Entendeu? Deixou de ser só lazer para também ser serviço. Exatamente. Então a pessoa passar a consumir e passar a buscar produto e virar uma. Porque eu acho que a virada de chave de uma rede social é quando ela passa a virar a ferramenta de busca da pessoa. Pronto. Entendeu? Ela deixa de ser só aquela hora do lazer, ela passa a ser uma fonte de informação e conhecimento. Perfeito. E eu acho que a gente soube navegar nesse começo muito bem. E eu tive uma rede de apoio de clientes muito incrível. Eu acho que família e amigos próximos não foram tão. Não abraçaram e divulgaram tanto como os clientes iniciais da gente fizeram. Os nossos primeiros clientes, eles foram verdadeiros embaixadores, assim, que bacana, cara. Vender e dar de presente, anunciar, tu precisa conhecer, que legal. Sabe? Que gera a galera que comia tuas tabas. Que comia as tabas e não conheceu o Paulo, conheceu o Marcelino. Amadoramente, digamos entendeu? assim. E fazia amigos online, isso que é muito bizarro, porque é uma empresa que não tinha cara, entendeu? E aí a virada de chave segunda se deu quando eu passei a aparecer na empresa. Que aí eu comecei a conectar com mais gente, conectar com mais empresas, e aí a gente pegou. Tu começou a fazer uns vídeos editados também bacanas. Vídeos editados, bacanas, eu sou muito chato explicando com visual, as e coisas. me explicando a montagem, começando a fazer. Então, e eu ainda acho que a gente ainda não entregou o potencial de conteúdo que o Marcelino tem. Legal. Entendeu? Certas horas daquele cansaço, assim, cara, já são 7 anos postando vídeo. Que mais? Eu trabalho com queijo, pô, não tem mais o que postar. Mas sempre tem. Mas sempre aparece uma ideia nova. E reeditar, cara, porque se tu for pensar, hoje um cliente meu de 20 anos que tá consumindo no Marcelino pedindo uma tábua 21 anos, quando eu comecei tinha 14. Cara. Ele era um cliente, ele era uma criança, tipo, os pais dele pediam na casa, assim, ele não consumia, então, agora ele tá interessado em saber de vinho. Que legal, agora cara. ele tá pensando em saber disso, então se eu gravar de novo aquele conteúdo, eu vou atingir uma outra bolha. Isso tem cheiro de legado, cara. Vocês muito colocaram doido, aqui, isso tem cheiro de legado, e realmente tu implementaste essa cultura aqui de pedir uma tábua de queijo. E eu brinco muito com a empresa de marketing, que eu falo o seguinte, cara, a gente tem uma coisa hoje que a gente precisa respeitar e saber valorizar, que é a história. Hoje, se uma empresa quiser, e essa é a facilidade de redes sociais, você consegue simular uma vida muito fácil. Você não precisa ser bom, você tem que parecer ser bom. Uma empresa com orçamento de marketing enorme, ela pode criar um super produto, com uma embalagem mais incrível que a minha, trazendo um queijo de algum local que eu ainda não trabalhei, com vídeos mega produzidos. Mas eles começaram agora. Entendi. Uma história e clientela, tu não compra, entendeu? Entendi. Daqui a pouco tu vai botar desde 2000, já tá? Olha aí, primeira coisa que o cara faz. Legal. Entendeu? E a mesma coisa o café, entendeu? O café eu tenho muita crença nisso. Ele é uma empresa nova, abriu em 2023, não, 24, ano passado. Não, 23 abril de 23. E a gente tá construindo a nossa história, entendeu? Foi uma diversificação de modelos de negócio, assim, foi uma tendência de mercado ou foi uma necessidade? Cara, foi depois de muito estudo. Estudo primeiro meu, eu fui fazer curso de barista, fui fazer curso de panificação, fazer curso de confeitaria, de curso, Senai, Senac, em São Paulo, vi uma Covese, fiz muito curso mesmo. Vixe, aquele Coffee Lab que tem lá, Coffee Lab. Claro, pô, trabalho lá sempre. Cara. E o meu curso de barista foi lá no Coffee Lab. Foi, olha aí, imaginei. Sensacional. Muito bom. E já me preparando para esse segundo mercado, por quê? A tábua, ela tem uma barreira inicial de acesso pelo ticket ser mais elevado. O meu cliente de entrada ele tem que gastar R$150, R$200 para poder consumir. Então, o cara vai tomar um vinho também, né? O final de semana dele não é barato. Então, como eu popularizo a minha marca, eu pulverizo ela. Belém não comporta 3, 4 marcelinos antepastos, vendendo tábua, vinho e queijo. Olha só. E a ideia de ter um salão para vender, a conta só fecha quando tem muitas mesas. Para cada mesa que tu tem, o teu risco empresarial aumenta, porque a tua estrutura tem que aumentar, o teu metro quadrado de salão aumenta. Então é muito caro você abrir um espaço para receber alguém para tomar vinho, por exemplo. E se você sentar com sua esposa para tomar um vinho, pode ser que tu passe a noite inteira ocupando uma mesa. Então tem 2, 3, 4 giros de salão. Entendi. No meu café de manhã, domingo, por exemplo, que tá lotado a manhã inteira, tranquilamente eu tenho 10 giros de mesa. A pessoa chega às 7h30 da manhã, toma café, se entregue rápido e a gente bota quase, eu tento pelo menos, botar uma rapidez no serviço para que o pedido saia rápido, para que tu já levante, para que já entre com a família e troque. Legal. Então, foi muito por escolha de como eu pulverizar o meu público para que eu alcance mais pessoas, um público mais jovem, que ele pode pontualmente consumir de mim as tábuas, mas ele está diariamente me dando dinheiro, consumindo no meu subproduto, que pode ser vendido, que pode ser expandido. Perfeito. E o meu desenho hoje é que o Café Marcelino ele possa ter outras unidades com outros sócios. Legal. Eu tenho a minha fábrica, entendeu? É mais ou menos o modelo de negócio que o Habib's funciona. Eu tenho a minha fábrica, eu sou o dono da fábrica e tenho o meu café. Se eu abrir um segundo café, ele pode ser contigo
nós vamos ter uma sociedade exatamente naquela operação com o objetivo dela, e tu vai adquirir todo o produto da minha fábrica para fazer ela girar. Perfeito. Entendeu? Perfeito. É uma relação simbiótica aí, né? Não é franquia, não é franquia, porque eu continuo no quadro societário, então a gente pensa a estratégia do grupo como um todo, mas eu consigo pulverizar a marca e o café permite, porque Belém tem público para café, cara. Dá para tu tomar café da manhã durante o mês inteiro num estabelecimento diferente. Dá, tranquilamente. E coisa boa, né, cara? Só ali no meu redor, do café que fica na Brás, meu café fica na Brás, entre Quintino e Barbosa, fazendo minha propaganda, você que tá vendo. A gente tem 13 máquinas de expresso. Olha só. E muita gente muito boa, entendeu? A Amazon Deli é incrível, Tayana, minha amiga, o Verô do Jorginho também ali no Vibe é muito bom. Muito bom. Zugorman muito bom. A gente tem muitas opções. Puro Natural também tem um café bem bacana, com comidas legais. Então, assim, o cliente ali tá bem servido, sabe? Eu mesmo tomo café nos meus amigos ali nos Até arredores. O Santito ali, né? Tem coisa pra... O Santito é sensacional. O cara manja muito de café. Sensacional. Uma vez eu fui pingar um Zero Cal lá, quase ele me dá uma cadeirada. Tipo... Seu Sérgio implacável. Não brinque com o seu Sérgio. Não faça isso, colega. Eu não tô nesse nível de sofisticação, só uma gotinha. Não, o seu Sérgio, acho que a primeira máquina de torra de Belém foi dele. Entendeu? E para uso próprio, assim, é muito bacana. Mas eu já te chamo de Marcelino, né? Tá vendo? E Paulo, qual é a relação do teu avô com esse negócio, cara? Vamos lá. O meu avô, ele teve um problema do coração. Ele tá vivo ainda? Não, faleceu na pandemia. Ele teve um problema do coração e ele tava morando na minha casa exatamente no período que o Marcelino começou. Então, assim, era eu e minha esposa, de uma maneira muito generosa, eu agradecerei para sempre ela. Isso tu já casado, ele não era com teus pais, era na tua casa, não, na tua família já. Na minha família. Meu avô teve 6 filhos. E pai da tua mãe? Pai da minha mãe, teve um momento de saúde delicado, assim, sabe aquela coisa? Foi fazer um exame de rotina, e já é UTI, interna, não sei o quê. Coração, aí teve alta, do nada, e não dava. Eu morava sozinho com minha avó, não dava pra voltar pra casa. E assim, a gente nem pensou, assim, vamos pra casa. Porque era exatamente o período de recesso, dezembro, então eu tava no hospital todo dia indo visitar ele, UTI, aí eu buscava minha avó, levava no hospital, e quando ele vai ter alta, vamos lá pra casa. E os dois foram lá para casa. Aí recebemos ele, ficou comigo 3 meses e pouquinho, 4 meses. E foi nesse intervalo que o Marcelino começou. E que estourou a pandemia. Tábuas, no plástico filme, ele enrolava comigo lá. Mentira, cara, que bacana. E adorava, eu botava queijo cuia na tábua na época, ele gostava, ele comia, ele e minha avó enrolavam tábua comigo. Olha que bacana. E ele ficava lisonjeado, assim, ele achava legal, sabe? Ele era um homem de poucas palavras. Ele chegou a ver nascer isso aí, cara? Viu, ficou muito feliz. Que legal. Ensaio, viu a marca? Teve sacola, viu tudo. Aí teve um ensaio profissional. Que honra. Que eu consegui levar ele não queria de jeito nenhum. Velhinho já disse, não, pra quê? Não tem porquê, pra quê? Vou ter pudim. Aí ele foi lá em casa. Ele apareceu, não? Apareceu e fez um ensaio, lindo ensaio que tem. Eu tinha a impressão que era uma parada dele, assim, essa questão de queijo, de servir, não tinha. Meu avô boêmio, meu avô gostava de camarãozinho com cerveja. Da cúmbia. Cúmbia, e aí gostava assim, queijo cuia, gostava de queijo, mas não era aquela coisa do... Sim. A imagem, né? Passa isso. Como tu imagina, o velho é um português ou italiano. Que naquele Old Frank lá, que eu não sei nem quem é, que tem um hambúrguer, né? Que às vezes nem existe, né? Que às vezes nem existe o Old Frank, né? Eu não sei como eu tirei isso, mas eu imaginava que era o teu avô. Só que... porque tu me conhece, então em algum momento eu acho que... Né? Claro. Sim. Não, mas assim, que aquela figura Marcelino, ela remetia ao teu avô. Sim. Só que eu achava que ele que tinha, em algum momento na vida dele, na década de 60, coisa parecida, ele tinha essa questão de harmonização, de tábua, de servir e tal. Não, nada a ver. E assim, eu sempre me senti muito desconfortável de tentar fantasiar uma história. Então, teu avô gostava de queijo? Não, meu avô gostava de cerveja. Teu avô tomava vinho? Não, eu odiava vinho. Entendeu? Meu avô ia pra baile com a minha avó, tomava Cuba Libre. O Camparizão, né? Camparizão. Lata de sardinha. Tomava cerveja. Vinho? Tomava vinho, não. Cervejão, Antártica. Entendeu? Bacana, já velhinho, ela não queria que ele bebesse, ele botava cerveja na xícara. Aí, quem está tomando, Marcelino? Chá. No mosqueiro. Eu fazia isso na pandemia, na Chincol, né? Eu vim dizer que era café. Aí, assim, mas Marcelino tá andando torto, tanto tomar chá. Vó, era chá, com certeza. E ele com a xicrinha, tem fotos incríveis. Aí eu decidi até brincar de fazer um negócio contando a história do Marcelino. Aí eu tenho uma penca de foto dele naquelas mesas de metal, sabe? De bar, assim, Brahma,
um bonezinho dele aqui tomando cerveja. Que bacana, cara, que bacana. E ele não tirava onda contigo, por quê? Você muita sofisticação, queijo brie, ele não, claro, odiava. Podre, fedido. Você esse tá estragado. Não, fungo. O negócio dele é queijo cuia, mussarelinha, queijo do Marajó. Queijo do reino. Aí, queijo do reino é a cara de velhinho, né? É, a cara de velhinho. Deixar alguém feliz e tu levar aquela latinha de queijo cuia, assim, aquilo ali é o ápice da alegria. Com certeza. Entendeu? Inclusive da alegria e ressentimento. Porque se tu perguntar hoje, qualquer velhinho diz que o queijo cuia não tá mais igual como era antigamente. Ah, é? É. Caramba, mano. Porque o queijo Mas cuia era mais seco. Será que teve essa mudança? Faz sentido? Tudo, cara. Se tu for olhar a indústria, vamos lá, o cliente ele confia em mim porque ele confia que eu escolho o queijo pra ele. Sim. Tu poderia ir no mercado comprar todos esses itens e fazer. Tá. Mas tu tá me pagando pra que eu faça isso por ti. Te traga essa experiência. Exatamente. Se tu vai comparar rótulo de queijo de hoje ou de antigamente, até entre marcas, a mais barata e uma melhor, os ingredientes mudam absurdamente. Entendeu? A indústria fez, o preço de tudo foi mudando. Tu vai ver hoje que às vezes o requeijão não é requeijão, é o composto lácteo sabor requeijão. Olha só amido, né? E aí o queijo às vezes é isso, ele tá cheio de espessante com mais um aroma artificial de queijo. Isso acontece a rodo. Entendi. Epa, tem uma história engraçada de queijo, cara. Eu tive em Bordeaux, na França, com a minha esposa uns anos atrás, e a gente pegou um voo. Olha que coisa de paraense, né, cara? Quem tava no meu voo, tu nem imagina. Carlos Santos, um amigo do povo. Carlos Santos no meu voo. E, cara, eu tinha aqui... Era a única oportunidade que eu tinha de comprar lá no aeroporto de Bordeaux. Tinha alguma questão aí que vendia queijo, uma loja. E a única oportunidade que eu tinha, tava sobrando final de viagem, de comprar queijo francês ali. Sim. Eu meti na minha mala um monte de queijo, bagagem de mão. Sim. Epa, quem senta do meu lado? Carlos Santos. Epa, começou a feder esse avião, moleque. Mentira, o queijo podre. Mano, não sei se... Eu não vou te lembrar o nome aqui, realmente, mas era um queijo que tava com um cheiro muito forte. A minha esposa veio lá da sala de barco mexendo no saco, vai feder no avião. Não, a gente compra depois, não sei como. Não, vou levar esse queijo, vou levar. Que a gente ia pegar uma conexão rápida, vem em Portugal e voltava pra Belém, né? Só que era um voo doméstico ali, um avião pequeno, cara. Não sei qual era o papo. E ele do meu lado, irmão. Esse cara começou a melhar de rabo de olho, mano. E começou a afundar. Porque é aleatório, mano. Assim, mano, tá horrível. Com a bala podre e o Carlos Santos do meu lado, muita onda. Mas foi só um parênteses aleatório aqui pra gente manter essa mas tem uns queijos que são bizarros, assim. Eu já passei por episódios Eu acho que não tava estragado, não, tá? Eu acho porque quando a gente viaja pra gravar material com o Marcelino, o que eu faço normalmente? Eu entro no mercado, compro muito queijo e levo comigo. E quando eu acho um local mais cênico e tal, pra poder gravar o vídeo, paro, gravo lá. E nessa história, às vezes, o queijo vai ficando na mochila, sabe? Eu já tive mochila que foi inutilizada. E quando chegou o fim da viagem, tu abriu assim, era horrível. Completamente podre. Não, mas queijo de mofo, né? Queijo de mofo branco. Sim. Muita onda. E deixa eu te perguntar o seguinte, Paulo. Hoje eu enxergo aqui o Marcelino como 3 negócios em si, em torno dessa marca, que ela é muito presente, não é? O Marcelino, que tem toda essa tradição familiar que tu contaste pra gente. Então hoje ele tá nesse segmento do café, um estabelecimento voltado direto ao público, né? É aberto, o cara chega lá, tá andando na Brás, entra, tem essa experiência e tudo. Tem a questão do delivery e tem também o Marcelino, não sei se ainda tem, tá? Que tu tinhas ali na Tamoios, eu acho. Não, ele era na Pinagés, que era fácil pra comprar a tábua e fazer a retirada. Pronto, também poderia ir lá e escolher. A gente mudou pra Quintino. Tá. Então a gente fica ali agora na Quintino, entre Nazaré e Barra de Aguiar. E a intenção é que lá se transforme numa lojinha com mais itens. Pronto. Só que é isso. Voltando pro direito empresarial. É uma outra empresa. Isso que eu ia entrar aqui. E um desenho que eu tenho que ter em tudo que envolve empresa é assim, a gente tem que equilibrar a nossa ansiedade de fazer funcionar com a cautela. Certo. Entendeu? E aí entra o administrativo, o empresarial. Pronto. Que é, por exemplo, o que eu abri lá esse ponto ano passado, em março, na Quintino, para ser uma pequena loja com tudo que envolve a experiência do antepasto. Por quê? Qual o problema do queijo? É perecível. Então já te recomendo com uma indicação de consumo imediato. Certo. Indicação de consumo imediato prejudica automaticamente qualquer referência a presente. Porque tu não sabe quando a pessoa vai consumir e tudo mais. Então, enfim. Então eu tenho que sair da questão do produto perecível e passar para um produto de mais durável. Certo. Então eu posso te entregar um queijo embalado no vácuo, que tem uma durabilidade de 7 dias. E aí eu já tenho os vinhos do Marcelino agora. Tenho 4 rótulos de vinhos próprios. Pronto. Então eu vou reforçando meus produtos com uma pequena biblioteca para que tu consiga compor um presente e mandar para os teus clientes, mandar para quem tu quiser. Só que isso é um outro negócio. Ele é um atendimento, ele é um estoque,
ele é uma unidade de diferença de controle. Faturamento diferente, margem de lucro diferente, Completamente. público diferente. Tributária diferente, divulgação diferente. Sim. Aí tu pensa, cara, minha rede social vai ficar esquizofrênica, porque eu vou estar falando ao mesmo tempo. É o Grupo Marcelino, de tábua, evento, presente, vinho. É uma confusão. Aí tu passa por ter outras discussões já de estratégia. Cara, eu vou criar um Instagram para cada subproduto, vai ser uma loucura. Como é que eu vou gerir isso? E o meu custo embutido, se eu tiver que contratar um marketing que tem que criar arte para 18 Instagrams diferentes. Ah, não, porque eu vou centralizar. E nesse lombo tá tu e a Líbia. Eu e a Líbia. No que diz respeito a Marcelino. Exatamente. Eu e minha esposa, e ela fica mais à frente da parte administrativa. Tá. Então, assim, resolve os problemas de RH, de departamento pessoal, de compras, o que já me dá, inclusive, uma parte de espírito enorme para trabalhar. Imagino. E eu trabalho mais a parte de relacionamento, vendas, estratégia e cardápio. Imagino. Então, assim, muita gente não sabe, mas as receitas do Marcelino são todas minhas. Eu tenho uma equipe sensacional que entrega muito bem qualidade em tudo que faz. Mas um cardápio de Páscoa, que acabou de sair, tá lá. Cada ovo foi eu que desenhei a estrutura dele, a receita do bolo, a receita da cobertura, e tudo é feito, testado por mim. Mas cada loja é um grupo de uma equipe diferente? Ou hoje o nosso desenho qual é? A gente tem a fábrica. A fábrica, ela alimenta tanto o delivery das tábuas, como alimenta a produção do café. Tá. E temos uma unidade do café. O desenho de negócio é que em dezembro a gente tenha mais 2 cafés abertos. Olha só. O desenho até a cópia, a gente tem essas 2 unidades a mais abertas. Tá nascendo uma hold ainda. Na verdade, exatamente. Tecnicamente falando, tá nascendo uma hold. E a gente estruturou com auxílio de uma empresa de consultoria para que o desenho das unidades já fosse dessa maneira. Então hoje eu consigo abrir uma segunda unidade com uma tranquilidade muito maior, porque eu já tenho o preço individualizado de cada item do cardápio que vai ser comprado. Perfeito. Entendeu? Eu já tenho o meu desenho de escala, então assim... O primeiro é difícil, o segundo, teoricamente, vai andar mais fácil, entendeu? E tu consegue ser o reverso agora, ser o empresário, o advogado, que falaste agora que tu não gostava? Tem aqueles momentos que tu consegue botar o ternão, deixa eu analisar pra ver como é que tá o meu negócio, mas com um olhar jurídico. Não, certamente. Tu faz isso, tu tem essa cultura ainda? Certamente. Que a Líbia não é da área jurídica, agora, não, é fisioterapeuta. É necessário, né, cara? Porque o tempo inteiro tu tá lidando com contrato, tu tá lidando com contrato de aluguel, acabei de receber agora o reajuste de aluguel... graças a Deus temos pouquíssimas demandas de reclamação de consumidor, mas a gente tem que saber administrar e como conduzir, entendeu? Até pela questão da má-fé que existe, entendeu? Então, como é que você lida com a questão do consumidor de um delivery? É a palavra dele, né? É a palavra, acabou, entendeu? Tenho certeza que o meu produto saiu daqui dessa forma. Como é que ficou assim? Exatamente. Aí o entregador diz, eu entreguei sim, a pessoa diz, não entregou não. Então isso é o universo que a gente precisa lidar e eu tô meio calejado. E o que eu já aprendi também, quanto menor o ticket, às vezes é mais fácil você resolver a dor, simplesmente, com dor no coração, devolve o dinheiro e fica em paz. Humildade, né, cara? Porque não vale a dor de cabeça. Não vale. Entendeu? Não vale. Tem situações que pra gente são golpes, assim, claramente, assim, fica muito, muito explícito que a pessoa dá de má fé. Mas vale a minha paz? Não vale. Não vale. Tu sabes então, que eu tenho pra mim que um dos maiores inimigos do empresário é o orgulho, cara. Certamente. O orgulho. Principalmente do cara que trabalha diretamente com o público. Não, mas eu fiz assim, eu sou o melhor, eu tenho certeza que eu te entreguei dessa forma. Cara, tudo bem que nem sempre o cliente tem razão. Mas tu quer ter paz ou tu quer ter razão? É que nem discussão de relacionamento, né? Guardar as devidas proporções. As devidas proporções. Né? Então, pro advogado também, a gente não deixa de estar vendendo um serviço, né, cara? A gente não deixa de estar vendendo também a nossa imagem, sobretudo. Então, o orgulho é algo que eu procuro me educar, sempre deixar de lado, né? Porque se, por exemplo, um cliente fala que achou alguma coisa no teu alimento no delivery, você não sabe, você sabe que saiu direito. Sim. E aí você, digamos, dá a razão pra ele, dizer, eu vou te reembolsar, é como se fosse uma assunção de culpa. Sim, não, claro, não, tudo bem, tá. Então, tem isso também. Então, não, tá, foi um fio de cabelo, que garante que não foi no teu braço, ou foi buscar aqui, que caiu um fiozinho aqui nesse queijo, e tu vai achar agora, depois de meia hora consumindo, não sei o que, é muito delicado, Aí se eu digo, não, tudo bem, eu vou devolver teu dinheiro. Tá confirmando então, sabe que tá fazendo besteira, não sei o quê. O cara vai pra rede social. Exatamente. A rede social é a primeira coisa que a pessoa fala, né? Vou botar no meu Instagram. Cara, eles falam mesmo, isso tem essa... Olha só como mudou, né? Não existe. O que é Procon? O cara nem sabe o que é Procon, né? É o Instagram. O meu Instagram, por exemplo, tem gente Tribunal do Instagram. que vai falar comigo, algum problema no café, meu pedido demorou. Aí a pessoa vai no meu pessoal mandar um direct, que não me conhece. Oi, tudo bom? Sei que você é dono do estabelecimento tal, falar que no domingo fui lá e não sei o que, esperei X horas pelo meu pedido. Eu agradeço o feedback da pessoa, eu acho interessante e tal, mas é engraçado como a rede social bagunçou a nossa lógica, assim, né? Sim, de relações sociais também. De comunicação meio como se tivesse perdido o tato para lidar e administrar.
Entendi. Apesar de que, quando a gente passa a lidar com o público, a gente passa a ser mais empático. Tá. Eu nunca fui de reclamar. E hoje eu não reclamo de nada, entendeu? Eu acho que se um garçom chegar no restaurante cuspir na minha cara, eu vou dar o outro lado pra ele cuspir também. Entendi. Entendeu? Porque a gente não reclama mais de nada, porque tu sabe que empresas têm dias, têm problemas, têm situações, e que elas têm que ficar só nos bastidores. Surgiu uma empatia aí dentro, né? Ah, não, total. Não tem outra forma de surgir essa empatia do que tu tá do outro lado do balcão, tu consegue enxergar isso. Lidar com o público é muito difícil, e porque nós temos que ser atores. Eu acho que eu preciso trabalhar um tempo no fórum pra gerar essa empatia. Não tem isso aí. Era difícil ser empático. Era difícil ser empático. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo. Tu tá exercendo essa advocacia preventiva no teu estabelecimento? Tu consegue fazer isso? Tento. Hoje eu sinto que eu preciso de uma consultoria, preciso de um suporte, porque a gente lida com contratos. E eu acho que a dor de todo pequeno empresário, que é o meu caso, é o preventivo trabalhista. Mas se a gente escala um pouquinho, se você botar em ordem de importância, o rasteiro é o trabalhista, todo mundo precisa. O segundo seria o contratual, porque se tu negligencia um contrato de aluguel teu, negligencia os teus contratos. Né? E o terceiro, e mais não menos importante, é o planejamento tributário. É isso aí, cara. Entendeu? É um tripé, né, velho? Então, se tu só pode pagar um, começa pelo trabalhista. Empresa não diz que é pessoa e processo, né? Então o trabalhista tá aí, é pessoa. E todo mundo negligencia, porque a realidade do empresário é que todos estão quebrados e aperreados. É muito difícil um pequeno negócio que está nadando no dinheiro. As margens da alimentação, elas são muito ingratas. Entendeu? É muito pequeno. Então, o desenho ideal de uma empresa, muitas vezes não comporta todos os serviços que você precisa ter. Então, tu acaba contratando o contador mais baratinho, tu não tem um advogado, tu paga só quando acontece o problema, entendeu? Tu não consegue pagar o marketing que tu quer, tu não consegue, entendeu? Olha só. Porque não dá. Se a pessoa, eu desafio, inclusive, você que tem uma empresa de pequeno porte, menos de 20 funcionários, 25 funcionários, a fazer sua planilha de números, abrir e conseguir encaixar esses serviços todos. Não dá. Então tu tem que trabalhar com escolhas e renúncias. Agora tu há de convir que, falando da advocacia, que é a minha área, né? A advocacia contratada ostensivamente para pagar o incêndio, ela é muito mais cara do que a preventiva, Com né? certeza. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. E porque assim, eu tenho noção das minhas responsabilidades trabalhistas, por ter advogado, claro. Então, todo mundo CLT, tudo na folha, etc. Sou chamado de louco pelos meus amigos donos de restaurante. Tu paga isso, tu paga aquilo? Otário. Assim, sem pudores, sabe? Sem pudor, rapaz, não existe isso, como tu faz isso? Mas eu pago mais caro pela minha tranquilidade. Claro. Aí tem pessoas que não pagam isso, mas pagam absurdos depois quando vem um problema. Então é tu diluir. E isso a minha consultoria financeira me ajuda, inclusive. É a gente fazer o planejamento anual de orçamento, já contando com a possibilidade de que se houver algum problema, eu já tenho uma sangria, seja para rescisão ou seja para o advogado que vai cobrir aquele BO. Legal. Tá contingenciando ali, né? Provisionando. Vai acontecer. Entendeu? E pode ser que o negócio acumule no mesmo mês 3 rescisões, 4 rescisões. Sim. Entendeu? E tu não sabe os problemas que podem acontecer. Mas assim, para mim o básico, e isso aí eu acho que vem inclusive da minha raiz de CLT, é o respeito à relação trabalhista. Entendeu? Tu tá aperreado... Isso fala muito do teu ser humano também, né, cara? Exatamente. Até porque, cara, quem move a empresa, o motor dela é a minha equipe. Entendeu? Porque eu tô aqui conversando contigo porque eles estão lá trabalhando. É isso aí. Entendeu? E tu não vai tratar o cara bem? Cara, é a minha maior ansiedade, assim, a minha maior dor é funcionários satisfeitos e felizes. E sem demagogia. A gente se estressa, a gente chama atenção, a gente briga, a gente se desentende, mas eu tento ver cada um como uma pessoa, com sua demanda, com suas dores, e entender que aquele dinheiro que para mim tá aperreado, para eles tá 3 vezes mais, então é sagrado, sabe? É por aí. Eu lido com uma responsabilidade muito grande com a questão trabalhista. Sensacional. E tem muito empresário aqui que, além de não ter esse cuidado mais burocrático de seguir a lei, também não tem o cuidado de ser humano com o colaborador, né? É aquele cara que trata mal, aquele cara que atrasa o salário mesmo com dinheiro na conta, né? Mas sabe o casca grossa, assim? Às vezes o cara vai pegando tanta lapada no caminho. Eu não tô defendendo. Sim. Mas assim, tu vai deixando, deixando de ser empático. Eu converso muito com a Bíblia sobre isso, que assim, que as porradas que a gente leva não endureçam a gente. Entendeu? Legal. Porque é muito fácil tu cair naquele lugar comum, já do empresário mais antigo, que, pô, fulano não quer trabalhar, só quer viver encostado, não sei o que, não rende. E aí eu tento aprender muito com a galera da nova geração, que tem equipes muito empáticas e que são muito trabalhadoras, que tu vê restaurantes em Belém muito bem sucedidos, que tu vê que a dinâmica deles de lidar com a equipe é diferente. Perfeito. Então, cara, enquanto tu, quanto líder, tá ditando o ritmo do teu time. Perfeito. Às vezes a equipe tá assim dessa maneira porque você tá botando a sua equipe dessa maneira. Tu trouxeste agora à tona um dos pilares aqui desse programa, tá? A gente quer, em alguns momentos, fazer essa comparação entre o empresário da geração Baby Boomer, né? Aquele cara aos 60 anos, né? Sim. Aquele cara que
conseguiu ter uma certa posição financeira e tudo mais, tem a sua experiência, mas como é que esse cara lida para os negócios no século XXI e como é que o cara da nossa geração lida? Entendeu? Que foi criado pelo Baby Boomer, né? Qual é a diferença de gestão mesmo, de processo, de lida com as pessoas, lida com o público? Não tô dizendo que um é certo, que o outro é errado e tudo mais, mas tu há de convir que são coisas totalmente diferentes, cara. A gente vê uma revolução Cara, esse cara na de gestão 60 anos, empresarial. esse cara de 60 anos, ele viu uma maturidade da legislação trabalhista que a nossa já nasceu com isso estabelecido. Por mais que direitos trabalhistas sejam os direitos que mais flertam com ser derrubados, eventualmente vem uma outra coisa, a gente percebe o quanto cada impacto de um novo direito trabalhista sendo adquirido choca a sociedade. Exato. Nós vimos, eu acho que eu fui na faculdade já, ou foi antes, quando foi regulamentado o direito da empregada doméstica. Sim. E o quanto isso chocou a sociedade e até hoje gera impactos sociais. Começaram a fazer planilha pra menina assinar o ponto, pega na geladeira. É que ela tem não sei o direito. quê, e passou, perdeu, não tem mais empregada doméstica, passou a ter diarista. E foi mudando, e até hoje tem uma geração de ressentidos em relação a isso. Entendeu? Porque o cara tinha 3 empregadas em casa, hoje em dia só tem uma diarista 2 vezes na semana. Exatamente. Entendeu? Então esse ressentimento, ele atinge muita gente nessa faixa de 60 anos, 65, por aí, porque viram isso nas suas casas, mas também viram nas suas empresas, as dinâmicas trabalhistas mudando. Sim. Então quando vem a questão de jornada, vem a questão de intervalo, e ainda mais quando tenta se espelhar numa cultura que as redes sociais passaram a vender, inclusive, muito atrelada à imagem do coach produtividade, do deu sangue pelo seu emprego. Então ele passou a ver o cumprir a relação de trabalho com o simples negligenciar, como se fosse uma coisa protocolar. O cara cumpriu o trabalho dele, é protocolar. O certo era ele dar o mais que a tua sangue obrigação. e ficar mais tempo, tudo. Então, eu acho que esse é um conjugado aí. A idolatria a esse ideal do trabalho estafante, ao mesmo tempo que tem essa revolução dos direitos trabalhistas que passou ao funcionário ter essa noção clara e simples do que ele tem que fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a faixa de idade dos teus colaboradores no grupo ali? Vamos lá, 23 a 30. Isso aí eu acho que é millennial, geração Z, sei lá. Mas assim, assuntos espinhosos, né? Eu percebi que isso tem mudado um pouco. Na minha empresa, naturalmente, a geração tem envelhecido um pouco mais. Tá. Entendeu? Mas tu acha que daria para implementar essa cultura do Baby Boomer de negócios, de gestão de empresa para essa geração que a gente vê hoje que tá no mercado? Cara, talvez De nós liderados. já estejamos em outra geração e que esse choque geracional ele já está perceptível. Pois é. Eu percebo hoje uma geração mais jovem meio desiludida. Porque eu acho que nós ainda acreditamos no trabalho como um agente de mudança de vida. Que a gente ainda bebe dessa fonte. Então a gente respinga um pouco daquela informação antiga pra gente. Concordo. E a gente ainda dá muito sangue, e talvez foi isso que me fez sair do CLT. Porque eu achava que o meu desempenho pessoal poderia me levar a prosperar na vida. Entendeu? E hoje, por mais que eu ache que eu ainda fiz muito pouco, eu acredito que ao mesmo tempo eu já fiz muito e eu posso fazer muito mais. E eu vejo uma geração muito nova um pouco desiludida, porque eles são completamente descrentes da possibilidade de mudar de vida. Se acomodou. E se acomodou num patamar, porque, vamos lá, isso é um problema social. O cara que se forma hoje e vai ganhar 2, 3 salários mínimos, ele não consegue pagar um aluguel. Ele não consegue sobreviver, o salário mínimo não permite alimentação. Ou se sobrevive, não tem lazer. Exatamente, não tem lazer. Qualquer lazer é caro. O único lazer disponível para o cara hoje, de graça, é o WhatsApp. O cara fica refém de fake news e jogo do tigrinho. Entendeu? Porque qualquer outro lazer é pago, qualquer outra coisa disponível não tá acessível para ele. Então, assim, é uma desilusão que atinge uma geração inteira, porque ele deixou de ver a graduação como um agente de mudança de vida. Eu acho que a nossa geração ainda viu. Entendeu? Pra gente, tu te formar era o começo de um caminho profissional. E hoje em dia eu conheço muitos, já empreguei muitos e me relaciono muito bem com muitos jovens nessa fase. Formou, não mudou a vida do cara. Entendeu? Entendi. E aí eu acho que a gente regride alguns anos atrás para entender a abertura a muitas universidades, o pleno emprego, a disponibilidade de vagas e a discrepância entre o valor. Hoje eu pago, não sei se eu poderia falar isso, mas tem barista meu e funcionário meu que às vezes recebe no mês R$2.500, R$3.000. Que é acima do que um arquiteto formado, um advogado recém-formado. Um advogado recém-formado. Tá entendendo? O cara perde o mojo de se formar. Entendeu? Sim. Não faz sentido eu pagar precisa, né? R$2.000 numa faculdade.
Mas isso é Só cultural, que ao mesmo né? tempo, como eu avanço na minha carreira? Pois é, vai ficar nisso aí. Vai ficar nisso aí. Esse barista não vai ganhar 50, 20. Não vai. Mas que advogado também ganha? Dá, mas Alguns. mas é uma. Aí vê o empreendedor também chorando, também? sabe? Aí ele me vê assim, encostado na parede. Tô brincando, mas riscos e benefícios meio que levou a minha percepção, isso é completamente pessoal, Sim, tá? sim, Tento estudar sobre o assunto, mas a minha percepção é que essa geração mais nova, ela tá uma geração desiludida. Cara. Entendeu? Então, que ela não conseguiu alcançar aquilo que o Baby Boomer dizia que ela tinha que alcançar. Os ideais de ser bem-sucedido era um cara que tinha uma estabilidade, que tinha uma conta bancária rechonchuda ali, que já estava com a família constituída, né, e tudo mais. Então esse cara em algum momento se frustrou, começou a ver o tempo passar, tá com 20 e tantos anos, nem consegui terminar minha faculdade, e o cara se acomodou. Eu não vou conseguir nada, porque um carro popular hoje é 100 mil reais. Isso me preocupa, cara. Entendeu? Um carro popular é 100 mil reais, viajar pra fora é impossível, comprar um apartamento esquece, entendeu? É aquela piada, né? Que na nossa época os pais ganhavam uma rescisão, compravam um imóvel. Pô, tinha isso, né? 18 anos já tava com emprego, pronto, conseguia. Hoje a pessoa não consegue fazer nada. É verdade, entendeu? Cara. Isso me preocupa. Isso me preocupa muito mais pela questão cultural, sabe, Paulo? Porque CLTs, como o Paulo na Boeing ali com 18 anos, estão cada vez mais raros, cara. Raros mesmo, assim. Aquele cara que tá contente com aquilo ali, então aquele cara que não vai produzir além do que tem que ser produzido, vai ser sempre aquele caboclo protocolar, né? Isso dificulta a tua gestão. Isso eu te falo da minha pequena liderança, que é no escritório de advocacia pequeno, nós não somos um escritório grande, né? E eu já tenho muita dificuldade, assim, às vezes, em ver que poxa, queria esse passo mais além, entendeu? Queria esse pensamento fora da caixa e tal. Isso tá vindo como fruto dessa geração, isso me preocupa na sociedade em geral. Eu percebi, com dinâmicas de RH e tentando formatações diferentes de time, que há uma geração acima dos 45 anos também, que tem se mostrado uma força de trabalho muito interessante. Porque talvez a não perspectiva de uma progressão enorme de carreira, ela já busque só uma estabilidade em um salário que ela já entendeu a vida dela naquela dinâmica. Tá. Entendeu? Então, assim, como se uma pessoa de 23 anos ele tá frustrado, ele não consegue ver as etapas que ele pode chegar. Entendi. E para ele os 3 mil parecem suficiente. Entendi. Vou procurar um outro emprego aqui, é muito fácil eu viver com 2.500, eu posso achar um outro de 3.100, eu posso trocar esse por causa de 100 reais. Enquanto E essa pessoa, não é que ela tem um pleno emprego, o Brasil ainda tem estatísticas muito ruins de emprego, mas se tu procurar a Abrazel, ou o Conjove, ou qualquer grupo associativo, e perguntar quem está precisando contratar, tem muita gente precisando contratar. Existe o pleno emprego, existe muita vaga de trabalho. Uma rotatividade gigantesca também nessa área, né? Só que os salários são muito baixos. Sim. Só que o salário baixo é um salário e meio. É 2 salários. Entendeu? Bruto, né? Bruto, exatamente. E aí essa geração de 45 anos já não tem essa mesma disponibilidade, porque há um preconceito etarista nos processos seletivos de trabalho. E são pessoas que estão muito disponíveis no mercado de trabalho, que hoje conseguem trabalhar aos 50, aos 60 anos, render muito bem, produzir muito bem, e por já ter controlado aquela ansiedade de vida da pessoa de 20 anos, ela se dedica muito mais ao trabalho. Legal. Entendeu? Então hoje eu observo no meu quadro esses 2 desenhos. Entendi. E a gente tem aos pouquinhos virado a chave para ter uma equipe um pouquinho mais velha. Legal. Isso é um papo sociológico que a gente vai ter, Eu vou chamar o Sandro Alex. O Sandro Alex, Simões. A gente consegue um pouquinho de água, Matheus, só para reabastecer aqui. E Paulo, voltando um pouco aqui para a questão societária, como é que foi? A gente já falou um pouco aqui de um projeto que tu começaste, tu fez crescer, né? Fez nascer e tudo mais. E como é que foi integrar um negócio que estava girando, que aí foi o Muamba, né? Não sei se tu sente a vontade de falar nisso, total tranquilo. À vontade, total como é que foi essa questão de tu cair ali no trem que tava rodando já? Cara, eu sou apaixonado por marcas. E o Muamba me encantava, assim, aquele quê de pitoresco. O Mzão lá. O M de abrir letras, E de ser um container, vender coquetelaria. Aquele ali é uma curiosidade que eu tenho, cara. Eu acho tão paraense aquele brand dele. Quem que foi que criou aquilo ali? Aquilo foi o Luiz Júnior. Pois é, um cara pintor, abre letras mesmo. Então ele pintou de barco. E quando a gente precisou de outras identidades lá, outras placas, por exemplo, para o Muamba, a gente ligava para ele ia lá e pintava o barco já. Pintava a madeira, entendeu? Então, assim, há um quê de legitimidade quando a gente fala muito nesse momento de todo mundo querer se apropriar do Pará. Obrigado, mano. É muito interessante a gente dar essa visibilidade
para quem realmente é detentor da arte, entendeu? Daqui. Vocês valorizam muito a prata da casa, né? Eu vejo isso no Marcelino. Tem que ser. E é isso aí, a gente trabalhou muito no Muamba. Mérito muito grande do Ivens, meu sócio, que traz essa curadoria muito fina de fornecedores e de quem trabalhar. Então eu tinha drink nomeado com a herveira do Ver o Peso, mas porque a gente comprava dela. Drink nomeado com o limão mexerica do senhorzinho que mora no interior de Nanindeua, que ia trazer pra gente. Eu lembro que uma vez eu te dei um bacuri, não foi lá no sítio? Sim, pode crer. Pode crer. Ele virou o bacuri, ele fez bebida com rum, ficou muito bom. Olha aí, ficou muito bacana. Como é que é o nome do rum? Rum bacuri, bacuri rum, como é que é? Não, bacuru, bacural. Mas, cara, foi uma experiência muito bacana, porque eu era fã daquela marca, e aí quando eu gosto de alguma coisa, eu vou atrás. Então, assim, começa aquele namoro, aquele flerte. Tu foste abordar eles, vocês estão precisando? Fui, e assim, eu faço isso com quase todo mundo que eu gosto muito do trabalho da marca, eu deixo logo claro. Porque tem aquele paradoxo, assim, não fala o que tu quer, porque vamos botar o de gordo, vamos invejar não sei o quê. Eu pratico o contrário, eu digo pra todo mundo o que eu quero, porque às vezes os caminhos que vão te levar ao teu objetivo, tu desconhece. Olha só. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso te contar um plano muito grande meu que não tem nada a ver contigo. Só que talvez saindo daqui, tu vai tomar um vinho com a tua esposa no restaurante, tu conhece alguém que conecta e tu lembra, porra, o Paulo me falou que tinha interesse nisso. Entendeu? Então eu acredito que a gente mobilizar a nossa rede faz diferença e gera impacto. Pro network, né? Então eu achava muito bacana, achava interessante, e aí conheci a galera por conta de um trabalho em comum, e aí comecei a interagir, falando. E aí quando a gente foi gravar um vídeo pra Johnny Walker, eu pedi pro Ivens participar, fez uma participação e tal, e aí eu deixei muito claro pra ele, não terminou. Cara, se um dia vocês precisarem de um sócio, eu tenho muito interesse em ser, porque eu acho a empresa muito bacana. Mas como é que foi essa questão Mas eu não sabia números, não sabia nada da empresa, era só assim... Tá. Eles foram gravar um vídeo, a Johnny Walker chegou, que era um patrocínio, como é que é esse rolê? Eu vou contar. A Johnny Walker, eu desenvolvi um trabalho de marketing com eles com o Marcelinho. Tá. Entendeu? Então eu gravei vídeos em Nova York, gravei vídeos em Paris, gravava receitas pra eles, porque eles queriam aquela coisa de micro-influenciadores. Tá. Comunicar com a minha bolha, que o Marcelino comunica com o público A, B de Belém. Legal, cara. Então queriam que as pessoas... que o Marcelinho teve, né? O Marcelino teve ali. A gente fez coisas impressionantes. Chamar a atenção de gente desse chip aí. Fizemos coisas muito bacanas. E aí, foi o único influenciador do Brasil que viajou por fora pelo Johnny Walker, foi a gente. Olha só, entendeu? Cara. E do Norte, a única voz do Norte, foi muito louco. Olha muito aí, bacana. Mano. E agora com a Copa você vai... E o material tá incrível, o material acho que ele tá no Instagram da Johnny Walker e tá no Instagram do Marcelino também. Sai no Instagram oficial lá, era muito bacana. Eu lembro. E é muito bacana isso, dando esse parêntese, porque aí volta aquela questão da comunidade engajada. Que eu disse, pô, o cara daqui de Belém, que trabalha aqui com vocês, a tava de vocês, tá gravando vídeo pra Johnny Walker. Aí acabou que o meu vídeo dava mais visualização do que, tipo, de um famoso. Caramba. Porque, tipo, a galera daqui ia pra me apoiar e eu tava lá, pode crer. Sim. Muito bacana. Bacana. Foi legal. E aí... Mas sim, por conta desse trabalho, eu conheci o Muamba e deixei muito claro, galera. Como cliente, lá. Tenho intenção de entrar no quadro, se houver oportunidade, precisarem de um sócio, quiserem crescer, abrir um outro negócio, bora trabalhar junto. E assim, joguei. Simples assim. E aí, por desenhos da vida, passa uns meses, como eu tô te falando, joga pro mundo e depois ele devolve. Certo. Entendeu? Certo. Aconteceu situações societárias lá e tudo, e me procuraram pra uma conversa. Pronto. E foram quantos anos juntos? 3 anos e pouquinho. Sensacional. Muita loucura. Era um container, a gente reformou em cima, depois abriu o terceiro container. Sim. E eu acho que trabalhamos uma questão de posicionamento de marca muito bacana, assim, foi muito bem construído. Não trazendo louros para mim, louros pro time todo que trabalhou junto, para que a gente conseguisse fazer um resultado muito bacana e posicionar o Muamba muito bem. Assim, nesse intervalo a gente saiu na Vogue, saiu entre os 50 melhores bares do Brasil, legal, velho. Bela Exame, saímos na Folha de São Paulo, fizemos serviço pro Lula 4 vezes, servimos Macron, servimos na COP Dubai 28. Então, Zeca Camargo vivia lá. Zeca Camargo vive lá até hoje. Até hoje, mano. Até hoje. O Zeca vai lá e me manda o WhatsApp. É mesmo? Tá tô indo no Muamba. Vai lá, amigo. Claro. Gente boa ele. Gente boa demais. Eu lembro, já leu aquele livro dele de Aha a YouTube? Não. É muito bom esse livro, cara. Foi um dos primeiros livros que eu li na faculdade, pô. Ele queria dizer assim, de A a Z, né? Então é de Aha a YouTube. Então são todas as entrevistas com banda de rock e cantores lá da cultura pop que ele fez. Porra. Foi pra ele que o Cazuza declarou que tava com AIDS. Tipo, ele foi o primeiro cara, o furo foi dele. Caramba. Da doença do Cazuza. Depois não vou nem dar spoiler. Pô, e como tu é brother dele, pede pra ele te contar a história, cara. Ele foi pro hotel lá com o Cazuza, tomar um vinho. O encontro com ele é muito bacana, porque ele é simples demais e aberto demais. Que bacana, então, assim, tu interage com uma leveza. E eu sempre tentei ter isso no Muamba.
por ser um bar e por ser leve, tratar todos os famosos que iam lá como um cliente normal. Tipo, o cara quer isso, não né? Não é com a devida desimportância. Às vezes a pessoa ela quer realmente... fazer doce, né? Ela quer realmente, assim... Tô inserido aqui no meio normal, sabe? Pô, o cara quer. Porque ninguém é treinado a isso, né? A lidar com um famoso. E o Muamba me proporcionou isso algumas diversas vezes, assim. Bacana, cara. Tipo, o Fernando Meirelles. Olha aí. No Muamba tomando um drink. Caramba, é muito bizarro, porque como tu não tieta... É muito doido, assim. Todos os famosos que foram lá... Quem mais, meu Deus? E teve muita gente, assim, de perder de conta, assim, sabe? Muita gente bacana. Teve assim, o mais bizarro pra mim foi ter que lidar, assim, conversar e resolver assuntos com a Janja, nossa primeira dama. Assim. Foi assim o mais... Aquela que cuida da agenda ali e tal. Era uma questão protocolar em Dubai do jantar. Então eu lidei diretamente com o rapaz da diplomacia dos Emirados. Aquela roupa típica e tudo mais, e a Janja. Então era eu, ela e ele discutindo uma questão de ordem de serviço. A Torre de Babel, assim, ou o cara falava português? Como é que é essa onda? Não, todo mundo falando inglês. E ela fala inglês também? Falando inglês, eu falando inglês. Olha só, toda a relação foi em inglês. Foi bizarro. E aí, nesse momento, tremeu um pouco a base. Epa, olha onde eu tô e tal. E eu acho que eu cheguei no nível de loucura tão grande que já vai, sabe? Já vai. Já tá no flow ali, né? Já vai, cara. Assim, é muito difícil hoje alguma coisa me deixar verde, nervoso, assim, mão tremenda. Entendi. E é muito bacana, porque é como se fosse ganhando uma casca, assim, sabe? Sim. Então, a primeira vez que eu vi o Lula num serviço, no Muamba, eu fiquei azul, realmente, sabe? Foi lá no Cumbu? Não, a primeira vez foi na casa do Saulo. Tá. E, inclusive, fica aqui o abraço pro Saulo, que é legal. Demais generoso e sempre abre portas para outra galera da gastronomia trabalhar junto e crescer junto e dar junto. Que bacana. E aí foi dentro da casa do Saulo, a gente serviu o drink, e quando o homem entrou, você fica, rapaz, nervoso. E ele tomou com vocês? Tomou uma cachaça? Tomou um drinquinho, mas... bem na manhã. Sim. E aí já servimos outras vezes, aí já fica parça já. Né? Que bacana, ele já reconhece. Já fica parça. Eu não creio que ele me conheça, mas o Ivens ele já conhece. Já sabe, já né? sabe. Careca, né? Que legal. Mais emblemático, né? Aquela careca, assim, eu acho que o cara que também tá fazendo o negócio, ele é a cara do... mais, entendeu? Bacana. E eu ficava mais nos bastidores. Mas aí essa foi a trajetória, foram 3 anos e pouco, e a gente fez coisas muito impressionantes juntos, ganhei muito aprendizado. Conheci muita gente, acho que foi questão de network, foi muito bacana, porque é isso. O café só existiu por causa do Muamba. Porque eu descobri como é relacionar com o teu cliente. O Barceguino me trouxe amigos, me trouxe gente muito legal ao longo dessa trajetória, mas é uma relação online, tem uma tela separando. Sim. Quando eu fui para o Muamba, eu passei a descobrir como é tu interagir com o teu cliente. Trato direto com o público. E até numa camada maior, porque tu passa a beber com o teu cliente. Entendeu? Então, assim, é isso. Tu fica amigo do Zé Camargo, tu fica amigo de outras pessoas porque tu tá interagindo com elas de um jeito muito mais leve. Eu preciso ter isso com o meu cliente também. E aí o café passou esse ponto. Eu fico no café sentado ali na calçada, eu falo, sei lá, com dezenas de pessoas. Porque a pessoa senta contigo, conversa, interage, a outra pessoa interage, entendeu? Então, essa relação, isso é encantador da hospitalidade. Sensacional. Eu posso servir uma taça de vinho e a gente tá nesse assunto? Ou tá no expediente aí? Não, que isso, rapaz! Eu acho que a gente vai ter que virar. A gente já falou umas 2 horas já, né? Não, mano, já? O papo tá bom, E, Paulo, o Muamba, do que eu lembro, como cliente, né? Não sei se foi depois da tua entrada, mas ele também teve algumas reformulações ali. Era ali no Vila Container, né? Depois vocês começaram a fazer os eventos. Levar o Muamba, tirar do Vila Container para ir para evento fechado. Vi muita interação com o governo do estado também nessas questões, aí levando a bandeira do Pará. Isso foi dedo teu? Também. Eu participava mais do operacional desses eventos. O que eu sempre fazia para o Ivens, que faz a parte conceitual, que era meu sócio, era dizer para ele, cara, consegue contrato, que o evento eu entrego. E eu sempre deixava, e assim, dizia... O Ivo era institucional político ali. E aí ficava dizendo assim pra mim, bicho, algum dia vai dar merda. E eu dizia, não vai. Confia em mim que vai dar certo. Porque eu topo, aí volta aquele de síndrome do impostor ao contrário. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, assim, o evento em Dubai era no meio de um local que não tinha acesso à água, tinha que pegar um elevador, descer, não tinha um caos. Vou fazer dar certo, vai dar certo. Evento, a gente quando você viu o Macron, foi dentro do quintal da Nena. Caramba, então, assim, era um espaço que não existia, e era só mato e lama. E choveu torrencialmente na véspera. Então era assim um terreno inóspito, sem acesso à água também. Você tinha que fazer acontecer. Então atravessar com barco 5 da manhã e não sei o que, equipe, vai dar certo. Eu sempre deixei essa tranquilidade de que com um espírito de produtor, que eu acho que me encaixava nessa função, era, vou conseguir resolver.
Então, assim, a gente fez barco em balsa. E tem um vídeo maravilhoso que sou eu tirando o isopor do barco para a balsa. Porque a balsa saiu antes da nossa equipe chegar. Caramba! Então mano. a gente teve que passar o material para a balsa enquanto ela estava em movimento. Então ia o barquinho, encostava do lado e a gente ficava passando transbordo. Não, loucura total. E a gente fez isso, fizemos evento no Ibirapuera, em São Paulo. Que aí eu cheguei na véspera, e aí era pro lançamento de uma coleção de sapatos da Farm. E cheguei só eu antes, que sou o produtor, e os meninos vão chegar depois com a minha equipe toda, então eu cheguei sozinho. E aquela galera casca grossa transitando ali. O que é o bar? Sou eu. Pronto, aí entrei lá, tal, e aí, tá, vou fazer tudo, vou resolver tudo em um Fazia dia. os drinks também? Não, mas sei fazer. Tá. Já teve situações. Pra ódio do Ivan já teve situações. Eu imagino. Ele ficou assim, meu Deus, por quê? E aí assim, cheguei pra montar o evento em São Paulo, Ibirapuera, isso 5 da tarde, viraram São Paulo. Tem como o bar não ser aqui amanhã e ser em outro local na Vila Madalena? Muda tudo. Tem. Todo mundo, meu Deus. Vai dar certo. Corre. Fornecedor, demanda, blá, blá, blá. E o bar tava entregue no outro dia. É o Ike Batista Marajoara, né, outro... mano? Não tem limite. Não, mas assim, eu te juro. Sim. Modéstia às favas, eu me considero uma pessoa que consegue solucionar. Perfeito. Entendeu? Consigo solucionar. E assim a gente conseguiu entregar coisas muito impressionantes no Muamba. Sensacional. Entendeu? Vários eventos. No Marcelinho também a gente faz coisas muito bizarras. É porque eu acho que nada dá tanto tesão quanto um bar, né? Tu montar um bar envolve álcool, envolve um negócio assim, festivo, entendeu? Entretenimento. Nem todo mundo pode lidar com isso. Uma sobremesa de café especial com chocolate quente. É uma outra pira, né? Mas é uma outra pira. Agora vem o bar. Mas não tem tanto muita dopamina, não tem tanto sex appeal como tu fazer um open bar. Eu entendo. Não. Mas assim, isso foi muito bacana. E isso, inclusive, foi o embrião para que a minha empresa existisse hoje. Obrigado. Porque essa característica de produzir e solucionar, isso é a raiz da existência do evento. Tá. Entendeu? Fornecedores bons você tem para todos os serviços. Tu juntar todos esses elementos e entregar um evento onde não existia, onde existia, eu acho que é o diferencial. E no Muamba, a gente fez evento, por exemplo, no Museu do Estado, regularmente não tem evento. No Polo Joalheiro, Estação das Docas, Cumbu, MASP, e aí a gente fez um evento pra caramba. Entendeu? Tá, eu ouso dizer que também foi mais uma cultura que esse outro negócio que tivesse desenvolvido e implementou aqui, cara. Assim como a gente falou do queijo, que eu pelo menos não tinha acesso a empresas que trabalhavam dessa forma, a mesma coisa eu vejo no Muamba, cara. Eu não vi assim uma coqueteleteria assim, com essa qualidade, com essa excelência, que tava figuramente atrelada a um bar, começar a ter essa atividade itinerante. Né? Entendi. É diferente de contratar um coquetel pra uma festa, porque o cara só é itinerante, né? É diferente agora o Roxy Bar, por exemplo, ele vai ter agora contratar o Roxy pra estar no meu aniversário. E isso, cara, era diferente, eu não vi isso. Isso não foi via. motivo de muita discussão conceitual entre a gente. Muita discussão. Porque, assim, são dois produtos diferentes. Volta a questão empresarial. Total. Tanto que a formatação jurídica separada, ela já veio ano passado, um pouco antes da minha saída. A gente teve que desenhar muito esse produto, porque ele gera problemas, primeiro, de comunicação. Então, peraí, eu vou me comunicar ao mesmo tempo, venha aqui no meu bar ou faço um open bar? Aí vem o segundo problema, e aí é uma coisa muito bacana do Ivens, que é, a gente sempre pregou o consumo consciente. Eu nunca quis que ninguém faça doidão no bar. Tá. O negócio é tu ir no Muamba pra tomar 2, 3 drinks. Perfeito. É isso. E lá fora é assim, né, cara? Tu me indicaste aquela Lavomatic, né? Lavomatic em Paris. O cara tem tempo pra ficar lá dentro, né? Sim. É tanta gente esperando, então não dá pro cara ficar ali, meu irmão. A tua experiência é essa, é porque a gente vem da cultura do boteco, que tu senta e toma 18 litrões e sai de lá maluco. Não é. Então, assim, a expectativa é aquela, é um consumo consciente. Tu acha que tu conseguiu criar essa cultura aqui? Tu conseguiu implementar essa cultura aqui? Cara, eu acredito que nós somos os bons agentes, assim. Seria pretensioso dizer que a gente implementou. Claro, porque sempre tem um... Mas, assim, eu acredito que sim, fez a dinâmica. Porque hoje, após esse tempo de Muamba, eu sou uma pessoa que para no local pra tomar 2 drinks e vai embora pra casa. Pode crer. Então, tem idade também, né? Tem, cansa. Tem idade, né? Mas isso... Na época do Cezuca, eu duvido! Dinheiro de tinha pra tomar tem isso, tem a questão financeira também, era pesado. E eu não sei como é que eu ficava embriagado toda vez e sobrava dinheiro, conseguíamos, né? Ainda tinha gente que ficava bêbado nas nossas custas. Como é possível que a gente não tinha pra gente? A gente não tinha nem no final da mesa, todo mundo olhava pro Daniel, né? Era impressionante. E Paulo, muita onda, muita lembrança gostosa, cara, dessa época aí. E me diz uma coisa, a gente sempre bate aqui, cara, é um dos grandes
produtos que o escritório hoje proporciona, que é a questão da estruturação societária preventiva, né? E a gente falou já de alguns negócios, tu tivestes à frente, mais recentemente agora esse último com Em Sociedade, uma sociedade não só de 2 pessoas, mas de 3 ou 4, né? E tu enxergas hoje, nessa tua experiência empresarial de vida, que um acordo de sócios ele é importante, cara? Totalmente, cara. Totalmente. Totalmente. Chegaste a Assim, fazer isso em algum momento na tua não, tô fazendo agora. Olha Tô só, fazendo agora. Tô fazendo agora legal, porque, assim, dentro da minha vida hoje, por exemplo, eu tenho uma sociedade com a minha esposa, tá? Que é o café, o que é o Marcelino, Café e o Marcelino. tá? Tenho uma sociedade. Olha, tudo vira no meio de prova. Corta, corta. Depois a gente edita ela. Edição, edição. Tenho sociedade com a Mariana na Ponto. Tá. Tinha sociedade com os meninos que se dissolveu, tudo certo. E a Ponto, ela é sócia de outras agências em projetos específicos. Então a gente faz SCPs. Entendi. E essa SCP, ela precisa ter um acordo de sócios para organizar o funcionamento dela. Legal, legal. Entendeu? E o desenho que eu faço para a expansão do café também, que já começamos a trabalhar, são SCPs. Bacana. Então, assim, existe meu sócio X, que a gente está abrindo uma outra unidade, é uma SCP com objetivo específico, aí a empresa dele que formata, junto com o Marcelino, Perfeito. sendo sócio dessa unidade. Perfeito, para não ter confusão patrimonial, Exatamente. responsabilidade solidária de todo mundo na questão trabalhista. Não, cara, passou o Lindo, tempo. A gente lindo, tá beirando lindo. os 40 anos aí, não tem espaço cara. mais. Não sei, eu Até tô mais pra Velho 30. A gente não tem mais margem. Porque assim, vamos De lá. erro, né, cara? A realidade financeira do país e nossa econômica empreender, ele não te dá espaço para falha. No Brasil, tu só pode quebrar uma vez. Tu não pode quebrar 2, 3, 4, 5, 10. Entendeu? Tu quebrou uma vez, aquilo vai marcar tua vida, sujar teu nome, te prejudicar de uma maneira. Eu digo assim, pra gente, humanos normais, humanos cara. normais, Que não quer ser o picareta de do classe mercado. média, etc. Porque tem, né? tem, entendeu? Mas assim, a nossa realidade não comporta isso. Então, acordo de sócio e desenho bem claro de sociedade, eu acho que hoje em dia é o básico. E uma coisa que a maturidade traz é saber tratar isso de uma maneira muito profissional sem perder a amizade. Entendeu? Então, assim, vamos começar um negócio, vamos, papo de bar, tomando vinho, não sei o que, bora fazer não sei o que, bora. Beleza, mas amanhã passa no meu escritório de manhã pra gente realmente organizar a parte jurídica direitinho. Tu não vai chamar um cara pra ser teu sócio que tu não gosta dele, tem alguma restrição com ele. Então, naturalmente, as sociedades elas já começam meio que no oba-oba, né? Tá empolgado, vê uma identificação em comum. Só que as pessoas, elas mudam, cara. As circunstâncias mudam, o mercado muda. E tu não tem um documento que vai balizar essas confusões que podem vir a acontecer, prováveis ou possíveis, sai muito caro essa conta, bicho. Muito caro. Sai. Então, isso representa normalmente fechamento de empresas. Poucas são as empresas que têm estrutura suficiente para segurar uma briga de sócio. A maioria vai pro buraco. Cara, a enorme maioria. O episódio piloto aqui do podcast um cliente amigo nosso, o Alan, ele foi o cara que trouxe a fibra ótica para o estado do Pará, tá? Ele passou quase uma década num processo de solução parcial de sociedade, um processo que ele estava discutindo a quanto valia a parte dele. No final do ano passado, eles fizeram um acordo, mas sabe o que é tu passar 10 anos da tua vida parado? Inacreditável. É delicado. A filha dele cresceu durante o processo. E o cara, pô, era uma empresa grande, né? Até hoje existe ainda a empresa. Então ele não podia montar uma concorrente. O cara só sabia mexer com a internet, pô, era um negócio dele. Então, bicho, o cara ficou engessado a ponto de praticamente ir pro mercado informal para sobreviver. Sim. E fundador de uma potência, né? Então foram 10 anos que ele ralou ali de um preço que ele poderia ter não ter pago se ele tivesse sentado. Olha, eu sou o ponto fraco dessa relação aqui, não sou eu que tenho a grana. Eu tenho know-how técnico. Quem tem a grana aqui a qualquer momento pode me engolir. Entendeu? Se tivesse feito um acordo de sócio, no mínimo um contrato social um pouco mais técnico, não tinha doado 10 anos da vida dele. É muito complicado, porque normalmente o cara que tá na situação ali mais fraca, sim, o hipossuficiente da relação, cara, ele tá na merda, ele não tá com essas condições de discutir, ele tá com senso de oportunidade ali acontecendo, então ele quer abraçar, ele tem que abraçar. Eu sinto que eu já perdi oportunidades por cautela. Perfeito. E aí tu não sabe se aquilo poderia ter sido muito bom ou uma bomba. Mas a cautela exacerbada após já ter quebrado a cara algumas vezes te leva assim, não, peraí. Isso não é comum, cara. Eu vou ler, eu vou entender, e vai pro meu jurídico, volta. E eu já ouvi. E numa negociação assim, olha, não, o timing passou.
Beleza. Engraçado fazer um ponto de comparação aqui. O Baby Boomer, ele é conservador nos costumes, né? Mas aquele eleitor do... Muito bom, né? Não, brincadeira. Mas ele é conservador nos costumes, mas ele tem essa característica de ser muito louco nos negócios. Eu tenho um exemplo, cara, do meu sogro. Ele é uma referência empresarial pra mim, assim. E ele é um cara nato dessa geração Baby Boomer, ele 60 e tantos anos, mas é um cara muito corajoso nos negócios. De ver a oportunidade de meter a cara e que se dane, mano. Né? E hoje, pelo menos o escritório tenta implementar uma cultura tanto de educar esse cara que vem dessa geração, porque querendo ou não, bicho, a lei existe, o direito do trabalho existe. Tem um meme assim que é uma fazenda, não sei se você já viste, que é um cara, sabe, é uma fazenda em desenho animado, uma vaquinha, não sei o que, uma casinha, e um cara, tipo aquela mulher daquele filme lá do Noviça Rebelde, Sim. Né? Aí tudo que eu quero fazer é ilegal, né? Muito bom. Cara. E o empresário mais antigo, ele tem essa característica, ele roda dinheiro, ele faz grandes negócios, compra, vende imóvel, não sei o que, empreende no agro, mas tudo na louca. E ele chama a gente de burro por ser cauteloso. Por ser cauteloso. É engraçado que é uma contradição, né? Porque são pessoas que têm uma tradição mais conservadora, cresceram entendendo que o correto da vida é ter uma estabilidade financeira, ter uma família. Quando que tu olhar no plano cartesiano, com o negócio do cara, meu irmão, foi fogueira atrás de fogueira, risco atrás de risco, e quem não quebrou se matou ali e passou uma vida de riscos, Mas né? eu percebo que essa geração também, quando ela ganhava dinheiro suficiente para construir patrimônio. Sim. Então é como se o patrimônio também te desse uma segurança jurídica para suportar o cara ficava o teu suave. Se der merda eu vendo, fica tudo certo. Se der merda eu vendo, eu resolvo. A gente não tem segurança jurídica para nada. Não tem isso aí. Por isso que é importante essa cultura da advocacia preventiva. Exatamente. Porque que a gente hoje, tem que implementar. Tu te quebrar, tu quebrou, entendeu? Acabou, tu não acumulou. Que é aquela coisa, o cara fez um bom negócio, comprei um terreno. Fiz um bom negócio, comprei um apartamento, comprei um kitnet. A gente faz um bom negócio que quita 3 parcelas do financiamento. Beleza. Aí o cara não troca de geladeira. Tirar uma geladeira pra mim. O empreendedor médio, pequeno, médio porte, tá endividado, precisa alienar um patrimônio. Olha o tempo que ele vai levar pra vender. Ele já foi executado 30 vezes, o patrimônio vai ser penhorado. Acabou, e ele não conseguiu vender. Entendeu? É diferente, é um choque de geração muito grande. E a gente tenta implementar isso, tanto para educar quem já vem dessa tradição, e quanto para incutir no empresário que está começando agora. Quando a gente foi fazer o plano de marketing com eles, que inclusive Hub Meu Lugar, cara, NACA, sensacional, equipe, presta uma excelência fora de série. Eles perguntaram para mim, né, qual é o tipo de empresário, e fala de faixa etária, de ticket médio que tu quer alcançar no teu escritório e tudo mais. E eu fiz justamente essa gangorra. Eu quero tanto um empresário tradicional, preferencialmente do interior, tá? Castanhal, por exemplo, é uma cidade que tem um PIB gigantesco, meu irmão. Cidade industrial e tal. E são caras que cresceram assim, meu amigo, na raiz mesmo, assim. É o comerciante de balcão que hoje tem uma indústria, Sim. Né? Com essa mentalidade de loucura de fazer as coisas. Eu quero tanto trazer esse cara pra perto, como eu quero trazer, por exemplo, o Paulo de 10 anos atrás. Hoje tu já és um empresário maduro. Mas há muito a aprender, claro, né? Tá essa cara aí. Fim de carreira agora. Mas tu já Mas tu já tem uma certa experiência. Tu já tem algumas. Você tá fazendo até acordo de sócio, mano. É maduro, cara. O advogado não se aposentou. Tem isso também. Ficou mais velho ainda, advogado e empresário. Então, essa semana agora eu tive, por conta da Ponto, revisar várias vezes um contrato e ficar discutindo coisas técnicas com o contrato bilíngue. Legal. Pensei que eu tinha me aposentado. Mano. E aí o advogado falando pra mim assim, não, tem que ter tradução juramentada. Não tem que ter, o contrato é bilíngue. Olha. O cara manja ainda. Brigando. Eu procurando jurisprudência, eu fiquei, não acredito. Juiz do Brasil, bora ativar o Juiz do Brasil aqui, né? Eu não acredito. Ementa para citação, né? Chat GPT. O Chat GPT é uma delícia, né? Eu não consigo imaginar como é a vida do estagiário hoje, cara. É muito fácil, né? Muito mais fácil. E existe Vademecum? Eu nunca mais vi, cara. Um dia desse eu pensei nisso, sabe? Eu nunca mais ouvi um Vademecum, cara. Não precisa, né? Talvez nas faculdades de direito ainda usam, né? Comentado. Olha só essa onda, né, cara? Doido, né? Mudou nessa transição. Mas assim, só pra concluir esse raciocínio, eu quero pegar o Paulo de 10 anos atrás. Eu quero ver aquele cara que tem um sonho de empreender e que tem pelo menos uma vontadezinha de fazer as coisas direito, entendeu? Bicho, beleza, hoje eles são meus amigos de faculdade. Então, primeira sociedade eram amigos de faculdade, entendeu? Alguns problemas poderiam ter sido resolvidos, né? Se tivesse acordo de sócio, advocacia preventiva e tudo mais. Então, eu quero pegar justamente esses dois lados da moeda. Eu quero pegar essa gangorra, eu quero pegar o dinossauro
que dá pra mudar algumas coisas, não vai mudar a cultura do cara, né? Claro. Mas assim, que dá pra educar ele até certo ponto. E também pegar aquele empresário no colo, entendeu? Vamos crescer junto aqui, eu vou te assessorar do começo ao final, se aparecer o BO. Tem uma carteira no meu escritório que pega o contencioso, a gente resolve os processos. Mas o meu foco, Paulo, no escritório, é não ter daqui a pouco sei lá, 50% dos processos que hoje eu tenho. Não quero ganhar aí. Eu quero ter certeza de que aquela empresa, aquele empreendimento, nunca teve uma reclamação trabalhista. Entendeu? Que aquela empresa ela nunca teve uma dissolução societária judicial, mano. Litigiosa, né? E o que a gente pensa que tá muito distante da gente. Me arrepia, assim. Eu ouvi assim, dissolução societária já dá cara, a gente pensa que tá muito distante, mas não tá. Não tá distante de Belém do Pará, não tá distante do que a gente gira hoje, né? Mas tenho certeza que daqui pra frente vão ser só louros aí, né? Mas me fala um pouco, eu quero inclusive juntar dois últimos assuntos aqui, no que é a Ponto, tá? Ter essa oportunidade de contar pra gente que é mais um projeto que não sei se tá fazendo nascer, se já existia, e como é que ele se interliga com a COP30. Cara, a Ponto tem 4 meses, a gente tá em abril já, né? 6 meses, na verdade, e eu e a Mariana, a gente trabalha junto há algum tempo, e a gente sempre teve um match ideológico muito grande, naquela característica de pessoas que resolvem. Certo. Tu me procura com um problema X, eu vou te entregar a solução muito maior, e a gente sempre fez isso de maneira gratuita. Então assim, porra, Paulo, eu contratei de ti o serviço X e eu sou de outra cidade. Tu consegue me ajudar com isso? Consigo. Consigo. Eu tenho espírito de produtor. Certo. Ela tem e eu tenho. E a gente percebeu muito cedo que as demandas para cá estavam sendo... E a Lib é coach também dessa empresa? Fica ali, olha aí, tá muito pra frente, não sei o que, bora ser mais arrojado, menos arrojado. Inclusive, a Lib ela é tão conservadora na questão empresarial, tão conservadora, que quando ela apoia algum projeto, eu fico assim, porra, mano, eu vou de cabeça. Eu vou de cabeça, assim, bacana, porque... Tá seguro. Eu tive um abraço total, e ela teve esse abraço enorme, assim. Primeiro que é muito satisfatório para uma mulher, qualquer mulher casada, que o homem saia de um bar onde ele é sócio. Ela já ficou muito feliz com essa, sabe, a decisão. Porque parte do desenho também de sair do Muamba teve essa questão de uma nova empresa, porque não tinha como comportar no meu dia. Invejo muito as pessoas multiempreendedoras, mas eu imagino que elas tenham um staff próprio que consegue abraçar todos esses... O Instagram engana às vezes, né? Tu acha que o cara tá o tempo todo focado em todas as empresas, ele não tá, cara. Não tá, então aí tu vai querer imitar e acaba teu casamento, tem um infarto. Exatamente. Então, eu sabia que não dava para conciliar todas. Então, foi nesse mesmo intervalo de saída do Muamba, abrimos antes a Ponto, um pouco antes, não coincidiu um intervalo pequeno de tempo. E até fui chamado de maluco, por dizer assim, cara, tu vai sair do Muamba, que é o bar regional mais conhecido de Belém, mais famoso, exatamente no ano de COP, onde tu mais vai ganhar dinheiro, vai fazer evento a rodo, tu imagina? Sim, talvez seja exatamente o momento, entendeu? Porque eu quero inverter os papéis. E o que a gente faz na Ponto? A gente conecta o ecossistema de fornecedores locais de Belém, que pecam muitas vezes pela informalidade e por não saber administrar os contratos internacionais com os clientes de fora. Ou advogado aí também, né? Certamente. E quando eu digo de fora, não é só o contrato de São Paulo, é contrato de outros países, embaixadas, etc. Sim. Então, hoje, é tudo orgânico na base do networking, as pessoas indicam a gente, a pessoa traz a demanda e a gente entrega o braço de soluções para ela aqui dentro do mercado local. Vai ser um hub. Porque a grande realidade é, cara, tu procura o site de um restaurante, ele não tem. Manda um e-mail para o restaurante, ele não vai te responder. Tenta fazer um orçamento. Pergunta se é um restaurante pequeno tem nota fiscal. Não tem. O cara tem alguma maneira, burla ali uma questão tributária e não consegue emitir uma nota de serviço. Enfim. É meio como o nosso sistema se organiza. E Belém é uma cidade que vivia só de eventos sociais. Não há um mercado pulsante de eventos corporativos. Sempre sobrevivemos de sociais. Então, todo o ecossistema de fornecedores, decoração, cenografia, comida, etc., sobrevivem disso. Anualmente, vai lá, Belém tem um encontro de odonto, um não sei o quê, um para norte, etc. Ser justo, lembra de ser justo? Eventos muito pontuais, mas assim, não é uma coisa enorme, como se desenhou agora nessas vésperas de COP. Então, Belém começou a receber eventos muito grandes, cada vez maiores, e vai ter uma escalada muito grande. Cara. E eu não quero ganhar dinheiro na COP servindo coffee break, nem a Mariana vai ganhar servindo o buffet dela. Entendeu? O que a gente vai estar fazendo é sendo agentes de solução de grandes empresas e operações que vão estar aqui durante a COP. Cara. Entendeu? Então, assim... Eu fazia ideia que era isso aí, bicho. Não? Eu pensei que tava montando uma casa de evento com ela. Caramba. Olha, já fica um desafio de comunicação, que eu não consigo explicar. Não, não tô criticando. Não. Porque eu sou meio TDAH, então eu posso ter viajado. Mas é muito saudável, porque eu
constantemente faço esse exercício de entender, cara, será que estão entendendo o que eu estou fazendo? O meu branding pessoal, inclusive, ele comunica o meu trabalho. A pessoa sabe que eu trabalho, entendeu? Já teve gente, inclusive, dando até parênteses nesse assunto, que já veio, que não era íntimo, que já veio conversar comigo e dizer assim, cara, tipo, relaxa um pouco, dá um tempo pra ti, curte um momento. Eu fiquei, caralho. Pensando que tu é workaholic pra cacete. Que imagem é essa que tu tá passando? Que imagem é essa que tu tá vendendo? Será que essa é a imagem que eu tô passando? Eu trabalho muito, realmente trabalho muito. Entendeu? Eu ainda me sinto culpado ao estar descansando. Eu gosto de trabalhar, mas porque eu não gosto de trabalhar. Eu gosto da sensação do realizado. Entendi, tipo, o resultado. É absurdamente satisfatório ver alguma coisa. Ontem uma amiga nossa viu o cardápio de Páscoa e falou assim, cara, incrível, agora isso deve ter te dado muito trabalho agora, né? Eu disse, agora não. Só agora? Agora não, tipo, agora acabou meu trabalho. Quando o cardápio de Páscoa ganha um mundo, meu trabalho tá feito. O meu trabalho é antes, planejamento, receita, embalagem, layout, branding, foto, vídeo, divulgação, estratégia, agora tá no mundo. Entendi. Vinho, idem, etc. Então, eu gosto do ver realizado. Legal. E a ponta disso é a gente pegar um projeto que a pessoa não tem expectativa, não sabe o que vai fazer, ou ainda acha impossível, e a gente transforma em realidade. Que bacana, e hoje, cara. E a gente ano passado fez uma agenda nacional pesada, todo mês estávamos, ou eu ou a Mariana em São Paulo, conectando com grandes agências, e hoje a gente virou o braço das maiores agências de live marketing do Brasil. Nós temos sociedade com eles para desenvolver projetos aqui. Bacana. Já mapeando quem vem para cá. Já mapeando quem vem para cá. Então, como é que funciona alguns dos nossos contratos hoje? A empresa, a agência enorme tem um cliente X. A gente entra desde a concepção do projeto com eles. Por quê? Eles entendem também que é necessário ter alguém do norte desde a concepção, para que não seja um projeto deslocado da realidade. Tá. Então, a gente traz os fornecedores locais. Por quê? Quando a gente falou da arte do Muamba. Sim. O cara vai trazer uma ativação enorme de uma marca de refrigerante, por exemplo, quando você citar nomes. Aquela fachada ali, ele não pode pegar uma fonte da internet. Sim, ou pegar o cara. Eu vou conectar ele com o Ribeirinho, que vai pintar a placa, eles vão digitalizar e fazer o alfabeto e vai conectar. É, legal. Entendeu? A curadoria musical, ou a madeira que vai botar, o cara não pode botar uma madeira de reflorestamento de bambu do Chile. Sim, entendeu? Sim. Ele pode fazer com miriti ou pode fazer com outra madeira daqui. Então é pegar esse ecossistema nosso e mostrar que ele é possível solucionar. Entendeu? E a gente até já está proporcionando questões de capacitação. Porque como o nosso trabalho envolve um ecossistema muito grande de fornecedores, já entenderam que a gente precisa melhorar a nossa base de prestadores de serviço. Então a gente tem um projeto hoje junto ao Sebrae, da Ponto, para fazer capacitação. Apoiamos um curso de oratória para ribeirinhos, que aconteceu agora em março. Então a gente também entende, abraça o Sebrae e tenta ser esse agente de fomento do mercado local, ao mesmo tempo que a gente quer mostrar que é viável, ainda é viável. Eu fui para Davos, pro fórum... Isso que eu ia te perguntar, se esse rolê de Davos lá... Foto com Beckham, cara. Esse bicho tá no Madame Tussauds. Isso é boneco de cera. Que bacana. O cara é bonito, viu? É, parece de cera, assim. Muito Aí eu mandei onda. foto pra minha mulher, ela falou assim... Mas ele não tá se mexendo. Isso, uma live, peraí, eu vou fazer um take. Como é que chama? Um bumerangue, né? Bumerangue. Ela falou assim, mano, ele tá parado, porque o cara é tão bonito que parece um boneco de cera, né? Mano. E foi uma galera pesada, não foi só ele, bateu de foto com mais alguém ali, não teve um... Mais famoso que ele, só o Helder. Aí não é incomparável, né? Realeza. Helder estava mais assediado do que David Beckham em Davos, mesmo, tá? Cara? Mais assediado que Beckham. Que onda, né? E aí fizemos essa agenda em Davos, porque justamente agora esse time é de conectar com o mercado internacional, que hoje tem dúvidas sobre ainda a nossa capacidade de entregar evento. Entendi. Porque o Brasil ele contribuiu, inclusive, num lobby negativo em relação à nossa COP. Como envolve muito Outros dinheiro estados e muitos contratos, outros estados despejaram informação negativa relacionada a Belém. Até um tempo atrás eu escutava essa fake news. Pode Vão mudar, tirar, vai pra São Paulo, vai pra não sei onde. E flertou-se com isso. Sim, flertou-se. imagino. Te digo porque eu relaciono com isso há meses e muitas empresas deixaram de botar dinheiro e ainda pode mudar. E ao mesmo tempo, o fornecedor daqui do Pará, também preocupado, botava assim, não, cara, vou botar uma multa alta. Porque se mudar pra lá, eu não quero perder dinheiro, perder sinal. Aí ficava aqui uma balança injusta uma onda e os negócios caindo. Galera alugando apartamento na Pedreira por 500 mil reais. Absurdo, cara, absurdo. E existe, porque todo mundo tem o sonho do cheque árabe que vai chegar e vai pagar aquele montante surreal de dinheiro, e não é assim. Só que isso, o recorte que chega, é tipo corte de podcast. Tu escolhe qual é a melhor notícia. O corte que chega pra fora é Belém é inviável, Belém é mais cara que Nova York, Belém tá cobrando mais caro que Davos, Belém não sei o quê. E aí vai tendo as dificuldades. Sim. Entendeu? O apartamento no Marizal tá 2 milhões. Tu vai olhar, é um apartamento que nenhum de nós moraria porque é 5 suítes de frente pra Bahia, etc. Sim. Tem apartamento simples mais barato.
Você pode ficar... Onde é que vai acontecer a COP? Parque da Cidade, que fica ali do lado do hangar. Você pode ficar hospedado na Pedreira ou no Marco. No Marco. E tem apartamentos bons de 2 quartos, 1 quarto. Que não vai ser essa fábula. Que não vai ser essa fábula de preço. Então, assim, você quer realmente recortar aquela informação para mostrar uma viabilidade, só que isso assustou muito, cara. Sim, nessa hora que o governo do estado mostrou posição, né? Os hotéis se uniram em uma informação de que estava tudo 100% bucado, porque começaram a fazer leilões de preço. Mais caro, não mais caro, mais caro. E a informação chegava para mim, cara, eu vou levar para Belém uma comitiva de 300 pessoas. Caiu, agora eu vou levar 20. A outra empresa ia trazer 50, agora eu vou trazer 8. Eu ia fazer 15 dias de evento, agora só vou fazer um jantar, porque está muito caro. Então, o nosso trabalho hoje é de um resgate privado, porque é do nosso bolso, de bater na porta do cara e dizer, cara, é possível. E eu tenho no meu portfólio essas casas, esses locais, esses eventos, e dentro do teu budget a gente consegue se entregar um evento muito bacana. Que legal. E assim, em Davos, conectei com o iFood, conectei com o BTG Pactual, mostrando soluções que o pessoal de evento deles não... Vocês meteram a cara... Do bolso foram para Davos, bora juntar uma grana e vamos lá. Bolso, vamos, investimento, porque a gente já tinha colhido do investimento em São Paulo. Tá. Em São Paulo estivemos todos os meses do ano passado e participando de agendas, porque assim, tudo acontece no meio corporativo organizacional em São Paulo. Certo, claro. Então quando a gente passa a estar presente, a gente passa automaticamente a ser convidado para outros eventos. Bacana. Começa a girar uma roda ali. Evento que está da COP, evento de sustentabilidade, vai ter um evento XY, e a gente recebendo convite para estar presente. E trata-se com uma naturalidade tu ir para São Paulo, esquecendo que é R$3.000 uma passagem em cima da hora. Mas a gente fez a nossa presença, assim, tentamos cada vez discussão sobre COP com o ministra Isabel, Marina Silva, etc. O que vai ter, a gente fazia a nossa agenda e estava presente. E a gente foi cavando o nosso lugar e mostrando o nosso posicionamento como pessoas que resolviam aqui. E, obviamente, a gente entregava também. Quando as pessoas vêm para cá conhecer, a gente faz questão de mostrar uma outra Belém. Porque tem a Belém do TripAdvisor. Pois é. E tem a Belém real, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa vem com uma cabeça, vou atravessar o Rio, cara, beleza, tu conhece a periferia, tu conhece a Baixada? O que tu conhece da cidade? Tu conhece os problemas? Tu sabe como chega no barco? Tu sabe como chega no porto? Que projetos sociais tu conhece? Eu vou te conectar com os projetos sociais que tu quer conhecer. E aí a gente vai mostrando os caminhos de acordo com o cliente. Uma pergunta para tu que tá bem por dentro disso. A cidade que é escolhida para sediar a COP e tudo mais, ela não tem que ser uma cidade perfeita, né? Não, eu acho que é justamente isso, é mostrar a dificuldade daquele local ali, e Belém carrega muito essa questão da Amazônia e tudo, mas também não é mostrar um BRT lindo rodando igual de Curitiba. Não há expectativa que Belém seja a Belém que Dubai foi 2 anos atrás, e tampouco Baku teve problemas enormes ano passado. Entendeu? Azerbaijão, porque teve a entrega da COP ano passado. Teve o Egito também, que o cara é um caos, né? Egito foi a primeira COP que foi aberta ao mercado. Porque a COP, a COP é uma rodada de discussões climáticas. Sim. E onde as lideranças vão traçar os planos e desenhar as metas. E Egito foi a primeira onde pôde ter entrada, e eu posso estar falando besteira, mas o quadro geral é esse, onde as empresas puderam participar. Então a COP foi ganhando áreas de Times Square, conforme os anos vão passando. Pavilhões, investimento e muito dinheiro envolvido. Inclusive, isso gera mais discussões. Wall Street, né? Inclusive, isso gera mais discussões, inclusive. Por exemplo, em Davos eu participei de um painel que era muito interessante, que estavam falando do quanto se poluía para fazer Davos possível. Que é uma cidade desse tamanho, e todos os CEOs e líderes e presidentes chegam de jatinhos, e o jatinho fica no outro ponto, ele pega um helicóptero para chegar lá e mais um carro. E diz assim, cara, é melhor tu não fazer isso aqui porque tu tá poluindo mais para gerar isso aqui, essa discussão. Qual é o retorno efetivo disso? Legal. Mas enfim, é basicamente para dizer que hoje é um evento misto, híbrido, então tem interesses governamentais como as empresas querem estar presentes, e a gente auxilia inclusive nesse projeto, porque temos clientes que chegam para a gente e falam assim, cara, eu não sei nem que narrativa fazer, eu só sei que eu quero estar presente. Aí a gente trabalha desde a concepção e indica para agências que consigam desenvolver essa narrativa junto com eles de ESG. Sensacional. E vai ter COP? Vai ter, definitivamente COP, vai ter COP. Aqui em Belém. E aí a gente... Pode botar o puxadinho no como é que é? No pode Airbnb, botar no Airbnb, pode botar no Booking, a gente aluga, tem corretores parceiros muito bacanas, um trabalho muito responsável. Vocês também vão prestar esse serviço? Não, eu indico corretores legais, parceiros que fazem... Mas vai ser um hub de referência para isso? Tem. Legal. E Airbnb também, porque eu acho que o mercado agora, nesse pós-carnaval, que ele vai estourar. Eu tenho aqui semanalmente cliente, cara. Semanalmente, gente de fora que vai despejar dinheiro aqui na cidade, que precisa de hospedagem, que tem demandas muito grandes. Legal. E a minha intenção é trazer ainda mais negócios. Porque lá atrás, em setembro, agosto, tinha-se um terreno meio assim desolado, assim, de cara, é muito caro, é impossível, é inviável. E ainda há tempo de trazer muito negócio para cá. Eu tô indo agora para... Vai ter o Skoll Foundation, o Forum da
Fórum da Skull Foundation, que é em Oxford, que é uma das maiores reuniões extragovernamentais de discussões de meio ambiente e soluções da pobreza. Eu vou estar lá agora justamente com a minha pastinha embaixo do braço para poder mostrar, olha, pessoal, vocês querem falar de COP, porque é impossível tu falar de sustentabilidade sem estar presente na COP. Qualquer empresa que tenha essa discussão, ela vai ter que estar aqui. Então, mostrar para eles a viabilidade que a gente pode trazer. E numa viagem dessa, tranquilamente, volta 4 negócios em mais de 15, 20 milhões de reais para cá. Né, cara? Se não, paga, para mim... Também pro Estado, pro Estado, entendeu? E eu tento, reiteradamente, a gente tem uma relação muito boa com a Secretaria da COP, com a Secretaria de Turismo, para mostrar que o nosso trabalho hoje, mesmo sendo privado, ele representa um impacto muito grande no mercado local. Porque quando eu trago para cá um evento que vai botar 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, aquilo tem arrecadação, tem um impacto enorme sobre o mercado como todo. Esse dado que tu deste aí, que estão fazendo curso de oratória para Ribeirinho, bicho, você tem noção da herança que isso vai ficar, cara? Essa é uma discussão que a gente tem, cara, o legado master. Vamos lá, técnica. Quantas pessoas tem em Belém para trabalhar com técnica? De som ou imagem? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas. E um dos nossos projetos, inclusive, junto ao Sebrae e junto à plataforma 091 e o Cesupa, vai ser um ciclo de capacitação para técnica. Que é para o cara que está começando, o estagiário, como ele faz ligar o som, como ele liga a mesa de microfone, como faz tudo. Essa porque é uma demanda diferente, não faz sentido ver alguém de São Paulo para fazer isso. Entendeu? Perfeito. E Paulo, me diz uma coisa, como é que é empreender com a tua esposa, cara? Esse momento fofo aqui que eu botei, mas... Muito obrigado, Tuca, pela companhia hoje, foi muito legal. Espero o próximo convite, dê sucesso para você. Brincadeira. Cara, é um desafio, né? É um desafio porque a gente está discutindo aqui algumas horas questão societária, questão de acordo de sócios, e nenhum acordo de casamento prevê um acordo societário em conjunto. Sim. Entendeu? É como se tu tivesse que fazer uma emenda ao teu casamento, entendeu? Então, peraí, eu vou fazer um pacto antinupcial, e esse pacto antinupcial vai ter, inclusive, cláusulas discutindo a nossa questão societária. Porque, certamente, no nosso arranjo de casal, não tinha ideia de trabalhar junto. Certo. Foi a vida que levou vocês para esse caminho. Foi a vida que levou. E é muito difícil, às vezes, a gente se estressar e depois do estresse dizer assim, olha, eu juro que não tô com raiva de ti. Eu tô com raiva da minha sócia. Eu não tô te odiando. Tá tudo bem. Entendeu? Mas não dá pra fazer desse jeito, e a gente se estressa. Mas é impossível, nós somos seres humanos, o sangue ferve e você se desentende, ela fica com raiva. Ela diz que eu sou muito maluco e desorganizado e o meu cérebro ele é realmente caótico. E aí ela fica, mas não dá, porque tem que comunicar, não sei o que, E é um negócio. Ela tá fazendo um trabalho muito bom, Paulo, porque a gente tá falando de comunicação. Pra mim, a tua figura, pra mim, que teve uma ruptura no tempo. A gente acabou perdendo contato de faculdade, cada um seguiu esse caminho, mas eu tenho essa visão do workaholic, né? Mas um workaholic não é maluco, um workaholic muito regrado e disciplinado. Eu tenho essa visão. Né? Não sei se é ela que te coloca no eixo. Talvez. Olha aí. Então é uma simbiose perfeita, cara. Uma simbiose perfeita. Não, eu flerto muito com a irresponsabilidade ousada. Então, assim, controlada, né? Eu digo sim para todas as oportunidades. Tá. Se tu me disser assim, Paulo, tá abrindo um negócio aqui, bora botar um café lá dentro, bora. Eu prefiro estar dentro de tudo e conforme o andamento da situação vai evoluindo, eu caio fora, do que eu já de cara dizer assim, não vou participar. É impossível alguém me chamar para uma reunião ou não ir. Mas ela é o teu conselho. Aí ela já diz para mim, não. Maluquice. Claro que não, tá doido? E a última palavra dela é... Ai de ti! Olha, tá aí, ó. Quando ela concorda, aí eu já tô 100% dentro. Legal. Quando ela diz que sim. Aí tem projetos que eu quero muito, aí eu luto e tal, ela sabe que é importante para mim. E aí a gente vai no equilíbrio, mas a gente se dá muito bem, assim, é um organismo que funciona. Que legal, cara. Entendeu? Eu ainda acredito muito nessa questão da mulher ser o ponto base pro homem, cara. O homem, ele é doido, mano. O homem, ele é caótico mesmo, assim, o homem, ele é muito sanguíneo, né? Sim. A verdade é essa, as mulheres geralmente, à medida que são sanguíneas, elas também são fleumáticas. Elas conseguem enxergar o problema. Por isso que eu acredito muito na mulher advogada, cara. Sim. Tem uma advogada que trabalha pra gente no escritório, algumas reuniões eu levo com ela pra ela ficar calada. Mas no final da reunião ela, tu percebeste isso aqui? Tu percebeste aquilo ali? Coisas que eu não tinha a menor noção, cara. A mulher sabe ler o ser humano, cara. Eu aprendi isso depois de pegar muita porrada, né, em casa e tudo, né? Então, e tô fazendo essa meia-culpa aqui. Mas é verdade, e dessas 2 horas de conversa, em alguns momentos, depois que tu vai ver essa gravação, tu vai reparar nisso, a Líbia é um ponto central dessa história toda, né, cara? Sempre. Isso é muito bacana. Tudo da minha vida adulta, laboral, praticamente ela viu. A gente tá junto há 14 anos. Olha só. Então, nós começamos a namorar no dia da minha formatura, ou seja, Cesupa. todos os episódios
Tava ficando já. Todos os episódios pós-formatura, ela teve presente e viu. Então, advocacia, Marcelino, etc. Então, ela acompanhou todos os passos. Sala de reboco ela não tava ainda. Não. Mas, ao mesmo tempo que ela acompanhou tudo, ela foi um elemento muito dedicado, porque ela tinha a profissão dela, tinha estúdio de pilates dela, certo. Adorava o trabalho dela, certo. E eu sempre quis deixar muito claro para ela que eu também apoiava os planos dela na mesma medida em que ela apoiava os meus. Então, assim, você tem algum plano de empreender também além a isso, fora isso, você tem, porque eu tinha muito medo dela se sentir, por questões de conveniência da vida, inserida no Marcelino, e aquilo não ser o sonho dela. Certo, ela tá acabando vivendo o teu sonho, Exatamente, como muitas vezes eu não achei que o Marcelino era o meu sonho, e eu ainda acho a palavra sonho muito forte, acho que o meu sonho era ser herdeiro na Itália, consumindo, meu sonho era estar cortando queijo e entregando na porta dos outros, tá entendendo? Quando a gente fala de sonho, mas é aquela coisa, é o trabalho que motiva, é a minha cara, é a minha imagem, sou eu que tô aqui falando, sou eu que tô em qualquer coisa envolvendo ali de trabalho muito legal ou ruim, é a minha imagem que está ali atrelada, e aí ela afastar os anseios próprios para viver disso e abraçar isso, foi uma coisa que me incomodou por uma questão empática, assim, de ver quais são os teus sonhos, as tuas ambições. Mas vocês conversaram? Muito, só que ela não tem essa coisa do empreender. Ela fala que a satisfação dela é dinheiro no bolso. Entendeu? Então, assim, é de uma clareza de pensamento muito grande, que ela vive tranquila desse jeito, entendeu? Bacana. Porque eu sou inquieto. Então, assim, eu quero mais. Eu tô com 1 ano e meio sem um CNPJ novo. O café é 1 ano, já tá na hora de ter o segundo, o terceiro. Entendeu? Mas isso é de pessoa. E aí, saber casar isso é muito delicado. Como é que é o nome do filho de vocês? Tomás. Tomás, tá com quantos anos? Tá 4 anos. 4 anos. Ele vai ver esse episódio aí, velho. Caramba, mano. Filho te ama, mamãe te ama, todo mundo. Top. E é muito bacana. Inclusive, cara, é muito doido. É a parte mais holística da conversa. Relacionamento. Tu vai trabalhar com a tua esposa. A tua casa hoje, eu imagino a gente tem uma cabeça muito parecida, a gente vive de uma quebra de paradigmas que foram criados de muitos anos de relacionamento. Entendeu? Então a gente é uma geração que já entende mais os anseios da mulher, já respeita mais a voz dela, tenta ser um cara mais desconstruído, um cara menos machista, e um novo desenho de família. Aí quando dessa mesma família também ela é sócia de um outro negócio, a sociedade ela já não tem essa figura, digamos, homem e mulher que a casa tem. Ela já é, digamos, uma hierarquia mais linear, assim, mais clara. Sabe? Então, assim, como tu impõe a tua voz, a tua vontade sem ser machista, como tu diz que o que tu quer e é assim o que você decide, quando a outra pessoa é a sua esposa e leva aquilo para casa e não se confunde os papéis, e é um desenho muito delicado de ter, sabe? Não repetir padrões. Sim. Assim, eu trato minhas funcionárias todas assim, com muito cuidado, com muito zelo, com muito respeito. Acho que a nossa geração já tem esse terror ao chefe que grita ou que fala qualquer coisa. Mas você precisa chamar atenção muitas vezes, precisa repreender, etc. Ainda mais quando é o seu sócio. Imagina, sócio quebra-pau. Sócio se desentende, sócio está resolvendo o futuro da empresa. Isso é bom, cara. O sócio a sociedade de verdade diverge, pô. Tem que divergir. Tem que divergir. Tá tudo bem o tempo todo. Alguém tá enganando alguém, cara. E é saudável. E é saudável. E é isso, só que ninguém é treinado para isso. Ninguém é capacitado para isso. Só que é a tua mulher. Entendeu? Vocês têm aquele ente sagrado e tem o ente sagrado da casa, da saber família. dividir também, né? E saber dividir é muito difícil. E não imagino. há curso pra eu isso. acho que esse é o maior desafio, né? Eu desconheço o curso para isso. Não deve ter. E aí entra o segundo desafio, que é o filho. Pois é. Porque o filho vê pais autônomos. Eu fui cria de pais autônomos. Eu sei as dores e delícias disso. Seja de poder tirar férias em abril e não ter que esperar aquele ano, não sei o que, Mas ao mesmo tempo, pai, se para eu viajar você tem que trabalhar, eu prefiro não viajar e que você fique em casa. Legal. Bacana, tu tinha simpatia, né, cara, com teus pais, né? Tem. E como criar um filho que vê você trabalhando, respeita aquilo, e a gente já tem uma política de nunca falar para ele que a gente trabalha porque a gente precisa, a gente fala que a gente trabalha porque a gente quer. Bacana. Tipo, por que você vai trabalhar? Porque eu gosto, filho. Papai gosta de trabalhar, mamãe gosta de trabalhar. Tomás já vai nascer um coach, né? Ele vai chegar lá na alfabetização coach, né? A oratória vai ser uma mentoria, né? Uma mentoria que ele vai dar lá no final. Mas tadinho, a gente fala que café e fica com raiva, ele não quer. Porque ele sabe que a gente vai pra lá, a gente começa a trabalhar. E ele dança, né? Eu já vi os vídeos lá. Ele é uma figura. Puxou pra ti. Bicicleta. Não.
Que bacana. E, Paulo, a gente tá caminhando aqui pro final, foi uma conversa sensacional. Já desde já eu te agradeço, Porra, cara. Foi uma honra. Faz uma terapia aqui, se você continuar, a gente continua. Bacana, cara. Se pudesse, não, Naka entra aqui e corta esse pescoço. Cara, é o seguinte, qual o conselho que tu daria? Eu vou estender um pouco aqui essa pergunta, que eu senti no coração de perguntar isso. O conselho que tu daria pro cara que tá começando agora a empreender, um caboclo que teve uma história parecida com a tua, tá ali o Paulo começando saindo da Boeing, já com essa vontade de empreender. O conselho, em seguida, o conselho que tu daria pro cara que já tá numa posição que o Paulo tá hoje, tá? Não tô te chamando de velho, mas uma maturidade empresarial de negócio, tu já tem isso, adquiriste isso. Sim. O que tu daria pra esses dois caras hoje? Tá, vamos lá. Primeira coisa, pensou no negócio com teus amigos e quem quer que seja, procura aconselhamento de gente mais velha ou mais experiente. Show. Tipo, não tem vergonha de pedir ajuda. Isso pro cara que tá começando. Pro cara que tá começando. Tá. Não tem vergonha. Às vezes a gente, na juventude, a gente é muito cheio de certezas e seguranças. Então a gente acha que a gente sabe. Eu, pelo menos, não nego ajuda pra ninguém que me procura com informação. E conheço muitos anjos que me apoiaram, me carregaram no colo e muitas vezes confiaram mais em mim do que eu mesmo confiava. Bacana. Sabe? Então, às vezes isso vem, se tu não conhece ninguém, através de associativismo. Então, tu tá começando uma empresa, entra num Conjove, entra numa Brasel, se for alimentação, ou procura um grupo de empresários, grupo de negócio. Eu sei que às vezes parece chato, as reuniões às vezes são maçantes, mas às vezes alguma pessoa ali já passou pela dor que tu pode passar e vai te ajudar e segurar tua mão num processo preventivo. Então, eu acho que é muito bacana. E se tu tiver condições financeiras para isso, contrate um bom advogado e um bom contador e um bom marketing, que isso vai certamente começar o teu negócio com uma outra de uma outra atração, certo. Entendendo? Mas eu acho que pedir ajuda, a gente é uma geração envergonhada, sabe? Cara, vai pedir, bate na porta e pergunta. Eu aprendi depois de alguns anos a ver meus amigos tendo sucesso, eu vou lá, cara, pô, me ajuda, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um café. Como foi que tu fez isso? Como é que tu conseguiu administrar teu time? Humildade, né? Humildade. E às vezes tu vê que o cara tá passando por dores que nem tu passa, ou já passou lá atrás e tem uma solução mais simples que tu não imaginava. Entendeu? Bacana. E eu tenho muita gente assim comigo que me apoiou bastante. Bacana. E pra esse cara que tá na posição do Paulo hoje, o que tu daria de conselho? Te olha no espelho agora. Ai, cara. Que isso? É pesado, para Bial, papai. Cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria mais organização certamente nos meus projetos, mas eu acho que hoje o que me falta é coragem. Hoje o meu conselho seria tenha mais coragem. É mesmo? É. Tenha mais Seja coragem. arrojado mesmo. Seja arrojado. Mas aquela irresponsabilidade controlada. Exatamente. Mas assim, eu acho que ainda falta coragem. Aquele senso de tudo pode dar muito errado, que a gente ansioso tem, ele te trava, ele te paralisa. E assim, abraça mais as oportunidades. Porque eu acho que conforme a gente vai desenvolvendo um trabalho bacana, as coisas vão chegando na gente. Entendeu? Então, chegou, vai, confia. Show. Entendeu? É isso aí. Obrigado, meu irmão. Sucesso pro ponto. Tenho certeza que vai ser uma grande referência, um grande ponto de referência aqui no nosso estado, para quem está precisando desse apoio. Tua história fala muito sobre empatia, tua história fala muito sobre humildade, fala muito sobre ser arrojado, sobre ser corajoso. E engraçado, né? Não é segredo para ninguém. Eu recentemente me converti à religião cristã e tu me conheceste, eu era um cara ateu, totalmente fora. E eu sinto te falar isso, cara, que tu falaste diversos princípios, cara, cristãos, sem citar o cristianismo. Então isso mexeu meus olhos, fiquei emocionado e ver quanto que existem pessoas que lidam com os negócios, que é um capitalismo selvagem, que é uma selva com coração cheio de amor. Parabéns e, meu irmão, sucesso na vida particular, no teu casamento, com o Tomás e nos teus negócios aí. Conta sempre com a gente. Porra, mano, um abração. Valeu. Bom demais. Obrigado, pessoal. Esse foi o segundo episódio aqui da série de podcast da Cardoso Salles. Falou com a gente aqui o Paulo, uma potência dos negócios, uma potência dos queijos. É quase um Ike Batista Gruyère. Porra, ele faliu, cara. Não, mas ele dá até a cabeça boa. Obrigado, até o próximo. Abração. Corta!